Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito? Hoje para falar sobre qualidade em hospital. É um tema que vai render e para isso estou com Edu. Seja bem-vindo, é o Eduardo Gonçalves. É que Muito eu já obrigado. sou íntima, já tô chamando de Edu É isso aqui. aí, pode chamar de Edu, não tem problema. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado. Muito Quem é o obrigado. Edu? O Edu tem 36 anos, né? Especialista em gestão da qualidade em serviços de saúde, atuando aí já há pelo menos Tem 20 que anos gostar, hein? nessa área da saúde, né? Tentei navegar pelo direito ali no começo, Ah, e é? aí a vida acabou me levando para um outro lado, para o lado da saúde, né? Acabei não concluindo a primeira graduação em direito, mas naveguei bastante aí por esse setor também, por essa área também. E o que fez você mudar? Curiosidade agora. Eu entrei em hospital muito cedo, né? Então eu comecei a trabalhar no hospital com 14 para 15 anos. Né? Ah, é? É. Nó, o E- trabalho infantil aí, gente. Naquela época ainda Tô podia, brincando, né? sim, tô Naquela época o direito ainda Não, deixava. até né? hoje em dia tem programas que até deixam, Isso. desde que não prejudique o estudo. E aí eu comecei, né? Então muito cedo, muito jovem na área da saúde, né? E aí quando eu tinha 17 para 18 anos, na hora de tomar a decisão, eu falei, bom, vou fazer direito, que é uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei de ler, gostei de estudar, e tinha uma perspectiva importante, né? De seguir na área, e aí comecei a navegar pelo direito. E aí, aproximadamente do quarto para o quinto ano, minha filha nasceu na época, eu já era estagiário de direito na época. E aí eu tive que fazer uma opção, porque estagiário você sabe como é que funciona, né? Não dá pra Não. gente... Eu acho que estagiário, num geral, já é mal pago. Exatamente. Em direito, então, que é só o Exatamente. cornojob, a gente não Exato. aprende de nada, a gente só fica grampeando Toma coisa. chuva, grampeia coisas e carimba vai pra coisas. fórum. É isso aí. E ler o Diário Oficial, né? Sim. Não, e ainda que hoje as coisas estão automatizadas, Estão mais evoluídas, digitais, né? Mas Isso. na época que eu também estagiei, senhor. Naquela época era o Diário Oficial, aquele grandão, né? Que Não, você tinha... E os anexos em processo, você tinha que pegar uma folha Isso, sulfite, isso. grampear ele, dobrar pra Era deixar a isso. beiradinha pra eles enumerarem. Nossa senhora. Era isso. Não, E aí, não tenho nessa saudades época, eu tive que fazer opção. Falei, bom, ou eu sigo nesse caminho, que vai ser um caminho um pouco mais difícil agora, ou eu volto pra onde eu estava, né? Uhum. Na época eu fazia estágio numa empresa de alimentação, né? Uma cozinha coletiva, então eu trabalhava no jurídico dessa empresa fazendo organização de processo licitatório. E eu tive que fazer opção. Falei, bom, a opção mais prática é volto pra onde eu estava e aí depois eu volto pra fazer direito. Só que não consegui mais voltar. E a partir daí eu fui seguindo aí na área da saúde mesmo, né? E fiz a minha graduação em gestão da qualidade, depois fiz as especializações em segurança do paciente, auditoria interna de sistemas de gestão integrados, Gente, ISO que legal. 9000, 18, 45. Edu, você gosta mesmo de estudar, porque o negócio é... Não, e detalhe, não é nem só gostar de estudar. É ter paciência com pessoas, porque você lida isso. ainda com doentes. Gente do céu. É isso. O nosso insumo são pessoas, né? Desde da parte processual do hospital até as pessoas que a gente atende, né? Então, são pessoas. E aí, no meio do caminho, eu entendi que direito me ajudou também nesse aspecto, né? Porque a minha área é uma área extremamente negociadora, né? Então, a gente tem que vender a nossa ideia, tem que vender o processo para as pessoas, tem que convencer as pessoas de que aquele é o melhor caminho. E Você o direito sabe que ajudou nisso. É muito semelhante, sim, só que comigo foi o caminho inverso. Eu estudei pra medicina, desisti e fui pro direito. Foi o Aí, ó. contrário. Foi o É, contrário. Foi o contrário. Foi ao contrário. E realmente, a gente vê bastante coisa. Porque assim, na verdade verdadeira, eu acho que o direito, ele deveria ser uma faculdade base. Eu insisto isso aqui no canal demais. Todo mundo já Exato. cansou de ouvir que Exato. isso deveria estar na escola. Todo mundo deveria fazer direito. Exato. Porque isso faz parte da vida de todo mundo. Processo, né? A gente não tá falando de processo, tá, gente? Não tá falando de ação judicial, porque não é só disso Isso. que direito vive. É isso. Na parte de direito material que a gente fala, que é Exato. a parte mais Exato. direta e reta ali do que é certo e errado, né? E isso fala muito sobre as relações humanas, né? Então, hoje a gente observa que a gente precisa resgatar essas relações humanas, né? O que no direito a gente vive isso todos os dias, né? E eu acho que direito deveria ser para todo mundo. Todo mundo deveria ter esse momento, né? De conhecer um pouco mais, de entender um pouco das relações, de entender um pouco sobre ética, sobre a relação do limites. homem, os limites, né? E sem depender de religião e de sociedade e cultura, Exato. propriamente dito, né? Exatamente. Então, acho que isso deveria fazer parte do contexto, Sim. né? De todo mundo, né? Nas profissões. E isso me ajudou muito a desenvolver o que eu faço hoje na área da qualidade, né? Porque é uma área que interage com muitas outras, né? Eu brinco que eu respondo pelo resultado de todo mundo, mas eu não construo o que todo mundo constrói, né? Eu dou o caminho e a ferramenta.
E aí eu tenho que ir ali seguindo, monitorando para saber se esses caminhos, essas ferramentas estão sendo utilizadas e se isso está adequado ou não está adequado. Principalmente porque a gente está falando de um ramo que não tem previsibilidade, né? A saúde, além de ter uma modernização e uma mudança total de protocolo, assim, direto, como muito dinâmico. No direito, a gente tem muita atualização também. E tem essa coisa de você ter que ter um atendimento humanizado ainda porque o seu paciente está doente. Exato, né? E a gente pensa que o ser humano ele não é matemático, né? O doente ele chega num hospital, ele quer resolver o problema dele, né? Só que muitas vezes resolver o problema dele não é o possível para ele, né? O possível às vezes é a manutenção do problema que ele já tem. Então isso é muito complexo. Nossa, é muito direito isso. Porque você tá falando, eu tô falando. Às vezes vem um cliente errado na causa e a gente fala, vamos minimizar as consequências. Exatamente, a gente minimiza o dano, né? Então assim, você já identificou ali que tem o risco, né? E aí a gente fala muito de gestão de risco, né? A gente faz análise do contexto e olhando o contexto a gente vai entender qual é o risco que tem naquele contexto. E muitas vezes a condição que o paciente tem não é melhorar, é manter. A gente não pode nunca piorar, né? Esse é o princípio inicial do serviço de saúde. A gente nunca pode piorar a condição que o paciente chega no hospital. A gente tem que sempre tentar, dependendo daquilo que ele apresenta, faz a manutenção ou a melhora. Você sabe que a minha prima recentemente ficou com o filho dela na UTI e ele é bem bebezinho, ela ficou 24 horas por dia. Mãe, né? Vai ficar cuidando da cria. E ela tava de chinelo na UTI, ela pegou uma bactéria no pé. É isso. Inchou pra caramba o pé dela. Ela teve que tratar lá com antibiótico, com todo o protocolo ali médico. Mas o pessoal do hospital falou que a culpa era dela de estar de chinelo. E às vezes quando a gente orienta, Tabs, os acompanhantes, né? Eles não entendem que eles às vezes acham uma chatice desnecessária, né? Sim. Mas a partir do momento que você... Mas ninguém falou pra ela não usar chinelo, falaram só depois. E aí às vezes falta orientação também, né? E muitas vezes a gente orienta, né? A gente é chato e repetitivo, olha... Pulseira de identificação do paciente, por exemplo, é um passo muito simples para a segurança, mas é extremamente importante, né? Tem que conferir todas as vezes a pulseira do paciente com nome completo, data de nascimento, para o paciente entender que aquele cuidado que está sendo direcionado para ele é dele, né? E que não é de outro paciente. E às vezes, né, teve um hospital que eu trabalhei que a gente recebeu uma manifestação de um paciente porque ele estava de saco cheio de todo mundo perguntar para ele o nome completo e a data de nascimento. Eu nunca fiquei tão feliz de receber uma manifestação dessa, porque significava que o processo de segurança estava acontecendo. Então, muitas vezes, o que o paciente leigo não entende é que ele entrou no hospital, ele está exposto a um risco. Né? E quando a gente traz uma orientação para ele de que, olha, não pode entrar de bolsa na UTI, por exemplo, porque você está levando, de repente, bicho de fora para dentro da UTI, pode transmitir uma infecção, isso é importante. Né? Então, não é uma chatice só, apenas. Né? E muitas vezes falta da gente também... educar o acompanhante e o paciente melhor, né? De maneira mais clara, de maneira mais simples, e muitas vezes a gente utiliza termos técnicos que eles não entendem, né? E eles acabam não aderindo pelo não entendimento, porque a não aderência, tanto ao processo quanto à educação, vai muito pelo não entendimento. Você sabe que você está falando isso e eu vou puxar outra semelhança com o direito. É a mesma coisa o advogado que fala juridiquês. Ele está lidando com uma pessoa que é leiga, não adianta ele falar juridiquês, não vai entender. A mesma coisa o médico. A gente às vezes passa com um médico ali no pronto-socorro, a gente só quer saber assim, tô morrendo, não tô? Tem solução? Não tenho? E aí ele fica, não, porque as plaquetas, não sei o que, não sei o que, da mitocôndria, da célula e lá. E aí a gente não entende nada. Apesar de que, assim, eu sou meio fora da caixinha porque eu sou curiosa. Eu gosto de entender Vai perguntando, tudo. É isso aí. Aí você vai perguntando. Mas falta um pouco de atendimento humanizado. E tem esse tipo de incentivo e preparo dentro do hospital? Vocês são obrigados a seguir algum protocolo ali de palestras, de dinâmicas para... humanizar os médicos, porque a gente tem a impressão de que médico vê só um monte de apresuntado andando, assim, monte de cases, assim, e não vê que é uma pessoa. Hoje a gente fala muito sobre experiência do paciente, né? Antes a gente falava muito sobre atendimento de qualidade, né? Então, é o paciente ter a qualidade percebida. E qualidade percebida, em muitas vezes, é ele ter a necessidade dele atendida, né? Então, por exemplo, eu fui no pronto-socorro com uma dor, recebi o medicamento, melhorou minha dor, vou embora. Beleza. Isso aí é qualidade percebida. Pô, me senti bem. Ou então eu fui no pronto-socorro com uma dor, não necessariamente minha dor passou naquele momento, eu não fiz nenhum tipo de exame e fui embora. Pô, aquele hospital me atendeu mal, porque eu não fiz nenhum tipo de exame e o médico mandou embora. Só que, de repente, para aquele caso específico, não precisaria ter feito um exame mesmo, né? Então, quando a gente fala de qualidade, de satisfação percebida, a gente fala também de experiência, né? Não é só atender a necessidade que o paciente tem, né?
ou de resolução de um problema de saúde, ou de uma dúvida que ele tem. Na verdade, ele precisa ter uma experiência boa naquele lugar, né? E a experiência ela vai se construir não só com o cuidado que é prestado, porque veja que o paciente não é técnico, né? Se você usar o juridiquês na medicina, por exemplo, fazendo um paralelo entre o que o advogado fala na dificuldade do jargão jurídico, enfim, o médico também muitas vezes fala, mas se a gente não for simples com o paciente, se ele não entender muito bem, né, qual é a orientação que está sendo dada, a experiência dele é ruim. Então, quando a gente fala de experiência, a gente tem atuado dentro dos hospitais para que as equipes assistenciais, entendendo que o hospital é extremamente técnico, né? Assim como a aviação, e tem muitos exemplos da aviação que a gente traz para a saúde, pela complexidade, são profissionais altamente especializados. E quando você é altamente especializado, muitas vezes, né, o atendimento humanizado, ele acaba passando um pouco, porque você está tão focado em resolver aquele problema, e aquele problema muitas vezes é tão especializado, que você acaba deixando um pouco de lado mesmo esse eu acolhimento. costumo falar que não é uma crítica, é só um comentário, tá? Quanto mais o profissional é especializado, parece que coloca um cabresto, porque limita um pouco a perspectiva num geral. Exato. Porque ele tá tão focado naquilo que ele tem dificuldade em abrir aquela visão. E isso acontece com os médicos. Não tô dizendo que, então os especializados são melhores ou piores num geral. É perfil de médico, como também tem perfil de paciente. Tem paciente que prefere aquele que vai e explica tintim por tintim, Exato. essa sou eu, que eu quero entender tudo, de porquê exame, porque eu sou chata. Isso. Eu vou ter aula, toda vez que eu vou pro hospital, meu marido fala que eu vou ter uma aula de medicina, porque eu fico perguntando tudo pro médico. Em contrapartida, tem aqueles que só querem saber se tá curado ou não. E é isso. E fazer essa balança no hospital, ter um muito cargo... difícil. Então. É muito difícil. E assim, de verdade, a gente tem os dois caminhos, né? A gente tem o profissional que hoje é altamente especializado, né? A gente passa de uma medicina que antes era generalista, era um médico que atendia qualquer tipo de especialidade, e hoje a gente passa por um profissional médico que é altamente especializado, né? É um médico ortopedista que ele é especializado em joelho. Então, você chegar com a dor nas costas, talvez ele não tenha tanto detalhe e refinamento na avaliação. Porque ele é especialista em joelho, né? Então, ele se especializou numa parte do corpo. Da mesma forma que eu tenho um paciente que ele já chega com o diagnóstico feito. Ele entrou no Google, ele tirou uma foto do que apareceu na pele e ele já sabe, eu vou morrer em 6 meses. Ele chega no hospital, eu vou morrer em 6 meses, tem que fazer esse exame, tô com câncer e vou morrer. Então, a gente tem os dois cenários, né? A gente tem o cenário do paciente que ele entrega a condição de saúde dele para o profissional e a gente tem o paciente que ele já chega com o diagnóstico feito. E se ele não sair do hospital, do pronto-socorro, com uma tomografia de crânio, por exemplo, ele não está satisfeito. Mas dentro da estrutura do hospital, nessas situações, tem um tipo de crivo de erro médico? Não, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da bactéria que minha prima pegou no pé. Ela deveria ter buscado o setor de qualidade do hospital, o hospital poderia ter feito algo para corrigir isso, ou tem alguém dentro do hospital que fale assim, não, realmente isso não foi culpa nossa, ou foi culpa sua, ou fique nessa discussão, ou não? Ou vocês esperam ter processos judiciais para discutir de quem foi o erro? Muito pelo contrário. A gente sempre espera uma atitude proativa, tanto de pacientes quanto de acompanhantes. Então, qualquer processo, qualquer cuidado que ele aconteça fora daquilo que está planejado, ou de repente ele acabou acarretando num dano, seja ao paciente, seja ao acompanhante, isso precisa ser informado para a direção do hospital. Isso precisa ser notificado, isso precisa ser informado para que a gente avalie o processo e entenda, faça análise do contexto para entender como é que aquela situação ou aquele evento, como a gente chama, aconteceu, para que a gente faça as análises devidas e para que isso não aconteça com outros pacientes ou com outros acompanhantes. E quais seriam as possíveis consequências? Tipo, teria a consequência de um ressarcimento de um dano para o paciente ou um tratamento à custa do hospital para o paciente ou a demissão do médico? Como que funciona? A gente trabalha sempre, Tabs, com a análise de processo. Então, toda vez que a gente tem um evento adverso, que a gente chama, que é um desvio de processo que acabou causando um dano no paciente. E aí, quando a gente fala de dano, a gente tem graduação do dano, né? A gente tem dano leve, dano moderado e dano grave. Então, toda vez que a gente tem a identificação de um evento adverso grave ou alguma condição que trouxe uma consequência danosa para um paciente, o primeiro olhar é processo. A gente vai sempre entender como é que aquele processo foi desenhado. E se a gente implementou todas as barreiras de segurança para que aquele evento não tivesse acontecido com aquele paciente. Esse é o primeiro passo.
No processo de análise do evento, lá no final a gente vai entender, usando uma matriz de responsabilização, se aquilo foi um erro, se aquilo foi uma violação. Então, dependendo de como a gente classifica isso no final, aí sim a gente tem os encaminhamentos, né? Porque a gente sabe que o ser humano ele não sai de casa para errar. O erro dentro da execução da atividade de saúde, ele é inerente ao humano. Entendi. Em qualquer lugar, ele vai errar. É a única certeza da vida que a gente tem, que a gente vai morrer, que a gente vai errar. Na saúde não é a exceção, é o mal inevitável que você precisa evitar, na verdade, né? Você precisa diminuir evitar. o risco. Diminuir o risco, ou o risco é assim, ou você elimina, ou você aceita, ou você reduz. Uhum. São essas 3 iniciativas que você tem. Tem risco que não tem como você eliminar, porque aquilo é inerente ao processo que você tem. Uhum. Vou te dar um exemplo. O paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Existe uma possibilidade em 1 milhão de acontecer alguma situação. Beleza? Alguma complicação não prevista. Uhum. Ou alguma complicação prevista. Mas a probabilidade é 1 em 1 milhão. A gente vai sempre trabalhar para que aquele 1 em 1 milhão não aconteça. Então, para isso, a gente vai implementar barreiras. Barreiras de segurança. E aí, se o médico não fez a parte dele numa dessas barreiras, aí vocês responsabilizam... Ou o médico, ou qualquer outro profissional de saúde. Médico, isso, porque aí tem a questão do erro médico, que foi Sim. categorizado ao longo do tempo, mas pode ser qualquer profissional de saúde. Aí vamos Sim. falar o erro médico, entendendo que qualquer profissional de saúde. Se existe barreiras determinadas, processos definidos, políticas estabelecidas, e o profissional não fez porque ele não quis, sabendo que ele tinha condições de fazer naquele momento, isso é uma violação. Sim, porque Aí não é uma sim. negligência, aí já é uma imprudência. Aí é uma imprudência. Ele deixou de fazer e assumiu o risco de não fazer, sabendo que deveria. Uhum. Inclusive, dependendo para benefício próprio, né? Tem uma barreira que foi determinada, ele decidiu quebrar aquela barreira para ganhar tempo. Ah, não, isso aqui eu não preciso fazer porque eu quero ganhar tempo. Uhum. Isso é uma violação. Aí tem uma responsabilização. Aí é diferente. Agora, por exemplo, se eu tenho um processo determinado e a barreira daquele processo falhou, não pela iniciativa voluntária daquele colaborador, isso a gente chama de erro. Uma fatalidade, é isso? A gente chama de erro. Erro. Isso, a gente chama de erro. Aí dentro do erro, a gente tem que entender se foi uma falha de processo, se o profissional estava mal qualificado, se a gente não tinha dado todas as condições para que aquele profissional tivesse executado aquela atividade de maneira adequada. Não é que a diferença do doloso pro culposo, né? É a diferença do doloso pro culposo, né? Entendi. Ele errou inconscientemente. Uhum. Agora, quando ele viola, ele deixa de fazer conscientemente, assumindo o risco do dano que isso pode causar. Uhum. Aí é uma violação. Isso é comum? Acontece. Não é comum, mas acontece. Você já pegou algum caso, assim, bizarro de, tipo, olhar pra cara do médico e falar assim, cara, como você conseguiu fazer isso? Isso acontece. Hoje não é tão mais comum, né? Eu, na área da qualidade, eu estou há 10 anos mais ou menos, né? Fazendo isso. Já trabalhei em alguns hospitais aqui de São Paulo. Mas quando acontece, né, da violação de fato, quando ele quebrou a regra de ouro, que a gente fala, quebrou a regra de ouro. Ele sabia que deveria fazer aquilo e não fez de propósito, e assumiu o risco de não fazer. Uhum. É muito triste quando a gente encontra isso, mas a gente ainda encontra. Não é comum. Você tem um acontece. caso pra contar? Só pra gente materializar esse tipo de coisa. Porque quem é paciente, quem é de fora, acha que os médicos nunca são responsabilizados. Porque tem uma hierarquia social entre a pessoa que cuida e a pessoa que é cuidada. Sim. Então, a gente olha de fora e fala assim, não vai adiantar falar pro hospital que o fulano de tal fez isso, porque ele é médico lá, ou ele é diretor, ou ele é queridinho da direção do hospital. E é bom você trazer esses exemplos, se você tiver em mente agora, porque tudo é assim. Sabe, falou, mas quem sabe faz ao vivo. Porque na hora não lembra. Mas se você souber, se você lembrar de algum, é legal pra mostrar pras pessoas que realmente acontecem. Isso acontece, sabe, Tabs? E assim, lembra, de pronto aqui eu posso não lembrar, mas depois, ao decorrer da nossa conversa, eu posso trazer algum que eu me lembre. Mas a gente pode falar de alguns eventos que aconteceram e que apareceram na mídia, né? Então, vou dar um exemplo para você. A profissional, aqui na Zona Norte de São Paulo, alguns anos atrás, que administrou a vaselina no lugar do contraste na veia da criança. E a criança morreu. Né? Por que faz uma coisa dessa, gente? Aí, o que aconteceu, né? Foi um evento midiático, a criança morreu, enfim. E aí, o meu papel como gestor da qualidade primeiro, vamos entender o contexto. Você estava no hospital na época? Não estava no hospital na época. Hoje, olhando para este evento de fora. Já fala, nossa, já começou pegando um BO. Não. Esse eu não estava lá. E aí, quando tem esses eventos adversos, e esse a gente chama de evento catastrófico, né?
Então, assim, foi um evento, né, adverso com dano grave que levou o paciente ao óbito, né? A gente vai sempre fazer análise do contexto. E quando a gente analisa o contexto deste evento, em que a técnica de enfermagem administrou o contraste, administrou a vaselina no lugar do contraste, você vai olhar o processo tem diversas falhas que acabaram levando este profissional a cometer esse erro. Mas ela aplicou sem saber que era vaselina? Ela aplicou sem saber que era vaselina. O primeiro erro que a gente identifica quando a gente avalia o processo o frasco de vaselina era igual ao do contraste. Então o erro foi de quem disparou o frasco como se fosse e ela não conferiu que... Aí o erro foi o processo de padronização, de unitarização dos medicamentos. Se eu tenho medicamentos que são de alto risco e que eu tenho um potencial de dano grave para um paciente, eu tenho que minimamente ter um processo de identificação diferente. A gente chama de medicamentos de alta vigilância ou medicamentos de alto risco. E se ele for administrado inadvertidamente no paciente, ele pode levar ao óbito imediato, né? Vou dar um exemplo para você. Cloreto de potássio. Se eu administro um cloreto de potássio puro num paciente, sem um processo de diluição adequado, sem a dose adequada para esse paciente, eu posso levar até ele ao óbito. Então, existem diversas barreiras que são determinadas para que o profissional ele não seja induzido a errar. Nesse caso específico, o frasco da vaselina e do contraste era igualzinho. Não tinha como diferenciar. Você coloca um do lado do outro e você fala qual que é qual. Teria que ler o rótulo. Teria que ler o rótulo. Só que aí, para complicar, o rótulo era igual. Também. Da mesma cor. Tem um processo que a gente utiliza para a identificação desses medicamentos potencialmente perigosos e que tem nome e aparência semelhante, chama look-alike, sound-alike. Então, são medicamentos que têm aparência ou nome semelhante. Então, para esses medicamentos, a gente tem que ter um processo de separação. Eles têm que ter identificação diferente, eles têm que ter armazenamento diferente. Na época que saiu essa notícia, foi até uma época que eu observei que eu ia no... Porque eu sou meio podre, né? Eu vivo indo em pronto-socorro. Eu sou desesperada. Tá com gripe, você já vai pro pronto-socorro. Eu sou louca desse jeito. E nessa época, era uma época que eles iam dar soro e eles mostravam, isso aqui é um soro e não sei o quê. Agora não tem mais. E deveria continuar tendo. Não, eles mostram só a etiquetinha de coleta de exame. Essa coisa de nome, cara crachá, nome completo, data de nascimento, isso. E a orientação que a gente sempre dá para todos os usuários de saúde, né, para as pessoas que são leigas e que frequentam hospitais você também é uma barreira. Tudo que você vai receber no hospital, seja um cuidado, seja um medicamento, pergunte o que você está recebendo. Mas, Edu, na prática, tem profissional que até se ofende, porque eu sou curiosa, então eu fico perguntando, e tem médico que acha que eu tô questionando, testando... Questionando conduta, né? E eu tô testando se ele sabe ou não. E às vezes, o médico, ele fala assim, já prescrevi aqui a medicação e vão te chamar na sala de espera. Aí eu falo, mas qual é a medicação? É isso aí. É isso. Vai chamar, ela vai te explicar o que é. É um anti-inflamatório. Qual é o anti-inflamatório? É isso. E aí, esse é um protocolo legal da gente levantar aqui no podcast para as pessoas não terem vergonha não tem que ter. de perguntar e conferir. É isso. Porque eu já peguei enfermeira, juro por Deus que isso aconteceu comigo, que eu recebi na época que estourou essa notícia, veio o saco lá de soro com um remédio diluído junto, que é um sorinho junto com o soro grande. Sim. Eu tenho mania de sempre conferir. É isso aí. Eu sou a neurótica. Aí eu olhei, a enfermeira falou assim, não precisa conferir. Eu sei fazer o meu trabalho, porque ela tava irritada com a vida. Eu sei fazer meu trabalho. Eu falei, não, tudo bem, eu só tô olhando pra ver se eu vou sentar aqui. Eu dei uma amiga, porque era uma cadeira do lado da outra, o soro já tava pendurado, era só fazer meu acesso e aplicar. Eu falei, não, tava vendo só se era a etiqueta com o meu nome, se era aqui que eu ia sentar. Dei um olé. Meu, ela não colocou o acesso. Ela enfiou, eu ia falar uma palavra feia. Ela estourou meu braço para colocar o acesso de raiva que ela ficou. E aí é esse o medo que o paciente sente, de mostrar que não gostou de alguma coisa e o profissional de saúde dá o troco. E a dica que eu dou assim para as pessoas que procuram hospitais e que passam por essa situação quando você for questionar e quando você for perguntar, coloque que você também está ajudando o profissional, porque você conferindo e você perguntando para ele qual é o medicamento, se é esse mesmo, qual é o anti-inflamatório, além de você estar se protegendo, você está protegendo o profissional também. Porque às vezes ele pode ter sido vítima do processo que foi desenhado errado. Mas vai falar isso e eles vão entender. Exato. Aí, o que eu geralmente faço, né? Quando eu vou no hospital, eu nunca dou carteirada. Eu sempre vou como um usuário normal, fico lá na minha fila bonitinho
E vou olhando os processos, vou olhando. E eu sempre faço essa provocação para eles, né? Aí o médico prescreveu, doutor, qual foi o medicamento que o doutor prescreveu? Ah, não, foi o medicamento tal, você vai tomar assim, assim, assado. Ah, beleza, obrigado, doutor. Beleza. Chega lá na hora de administrar o medicamento, qual o medicamento que você vai administrar em mim? Ah, eu tenho aqui um medicamento para dor, tem um medicamento para vômito, tem um medicamento aqui, um antitérmico. Tá, mas qual é o nome dos medicamentos? Decadron, você não sabe o que é Decadron. Porque eu posso ter alguma alergia, né? E aí, eu acho que você fazendo também esse trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes o profissional ele tá sobrecarregado, Sim. né? E cada ser humano é um ser humano. Às vezes ele não tá num dia bom, né? E acontece até com a gente também, né? Às vezes ele não tá num dia bom, não é porque ele queria te tratar daquele jeito, é porque às vezes a condição de trabalho acabou favorecendo aquilo. Então a dica que a gente dá sempre é aborda, né? Aborda de uma maneira se colocando do ponto de vista de você também tá protegendo o profissional. Sim. Porque se de repente, neste caso da vaselina, se a mãe ou o acompanhante tivesse visto ou tivesse perguntado, falado, olha, o que é esse frasco? É esse medicamento mesmo? Talvez ela teria sido a barreira. Mas gente, ó, deixando claro, eu vou te proteger agora. Da mesma forma que você tá falando de proteção do médico. O Edu não tá querendo dizer que a culpa foi do acompanhante de não ter conferido. Ele tá querendo dizer que é mais uma barreira a evitar erro, visto que o fluxo todinho é composto por humanos suscetíveis a erros. E os ainda processos, que na área médica a gente conte para que não tenha. Para que não aconteça. E de verdade, a gente trabalha para que isso não aconteça, né? Todo profissional de saúde, e é o que eu sempre, quando eu sou convidado para falar sobre o tema, enfim, eu sempre falo, ninguém sai de casa de manhã para errar. Né? O profissional ele não sai de casa de manhã para errar. Né? Então, quando acontece o erro, a gente tem que sempre entender o contexto em que aquele erro aconteceu. E a gente tem que fazer uma coisa que chama acolhimento de segunda vítima, porque às vezes o profissional também é vítima do evento. Essa profissional que administrou a vaselina no lugar do contraste, na época, teve rumores, inclusive, de que ela tinha se matado. Né? Só que ela não se matou, essa profissional não se matou. Ela saiu da área assistencial, se afastou. Hoje ela exerce outras atividades, enfim, ela não é mais técnica de enfermagem, enfim, mas ela se afastou. Só que eu posso te dar um exemplo de um caso que aconteceu agora, faz um mês, na Paraíba. O médico foi fazer um procedimento, uma passagem de um catéter numa criança. Essa criança morreu durante o procedimento. Meu Deus. Aconteceu um evento adverso com ela e isso saiu na mídia. O médico, 3 dias depois, se matou. Mas foi erro dele? Foi erro médico? Na verdade, foi uma intercorrência do procedimento. Era um risco que existia também. Sim, mas relacionado não ao foi constatado que foi um erro médico. Aí é um processo que o hospital vai ter que analisar, para entender em que contexto se deu aquele evento. Antes disso, Só que a mídia, ele foi tão execrado na mídia e era um profissional extremamente qualificado, que já fazia isso há mais de 20 anos, já tinha feito mais de não sei quantos mil procedimentos desse. Só que lembra do 1 em 1 milhão? Aconteceu com ele, 1 em 1 milhão. Só que ele foi execrado pela mídia, né? E talvez ele não tenha sido acolhido como uma segunda vítima, porque ele foi uma segunda vítima, porque pode ter certeza que ele não queria fazer aquilo. E aconteceu com ele. Só que foi feito de uma maneira tão intensa com ele que ele não suportou. 3 dias depois ele se matou, ele se suicidou. Tem um alto índice de suicídio na área da saúde? Tem um alto índice de suicídio na área da saúde. Infelizmente, os profissionais eles são cada vez mais sobrecarregados, né? Infelizmente, a gente tem... cada vez que a tecnologia ela vai se aperfeiçoando, a gente brinca que antigamente a saúde era extremamente ineficaz, né? Não tinha tecnologias e, teoricamente, era seguro, né? Porque ninguém falava do que dava errado. Né? Morreu por causa da doença. Ninguém aprofundava, não existia cultura de segurança, né? Sim, e nem tinha tecnologia o suficiente para investigar e diagnosticar. Então morreu, tal, mas ninguém entendia, morreu por quê? Às vezes tinha câncer e não sabia nem que tinha câncer e morria. Ou às vezes fazia um procedimento, tinha uma questão de um erro ali no procedimento, morreu por causa da doença, tal. Então isso antigamente era assim que acontecia. Então não se ouvia falar de eventos adversos. Aí as pessoas falam, tá, mas antes não tinha? Não, é que antes não se falava sobre. Agora a gente fala abertamente sobre os eventos. E aí a gente fala de cultura de segurança, que é uma questão que a gente pode até aprofundar aqui. Mas a partir do momento que a tecnologia ela vai se aperfeiçoando, vão vindo novas tecnologias, isso vai se tornando mais complexo. Como é que o ser humano e o profissional de saúde vai acompanhando a evolução da tecnologia? Porque no final do dia é o profissional que vai mexer no aparelho, que vai mexer no equipamento, que vai usar a tecnologia. Né? Então a tecnologia ela não está aqui para acabar com os eventos adversos, ela está aqui para trazer um cuidado, né, melhor qualificado, menos invasivo, que vai trazer maior benefício para o paciente, que ela vai reduzir custo,
Só que por trás disso tem um profissional que opera a tecnologia, né? E como é que esse profissional está sendo cuidado, né? Tanto que existe uma metodologia, um modelo de gestão em inglês que ele fala que é o triple aim, né? Que é custo, eficiência, né? Você tem que ter o melhor cuidado com o menor custo, você tem que ter, né, um atendimento de qualidade, e aí depois, ao longo do tempo, virou o quádruplo aim, que é também o cuidado com o profissional de saúde, né? E depois da pandemia, o que aconteceu entre 2019, 2020 e 2022, isso piorou. Porque imagina a condição que os profissionais atuavam na época da pandemia. Então. Imagina, né? Então, hoje a gente está sofrendo todos os efeitos da pandemia. E a gente está sofrendo efeitos que muitas vezes não aparecem em estatística nenhuma. Profissionais afastados, profissionais, até próprios pacientes mesmo passando, pessoas que tiveram agravamento psiquiátrico, afastamento, enfim. Então isso afetou todo mundo. É que você falou de agravamento psiquiátrico, me lembrou uma outra coisa. Eu tenho uma conhecida que moveu um processo contra um hospital. Opa, chegou comida aí, hein? Nossa, só porque eu ia falar de um assunto pesado. Eu vou finalizar o assunto pesado, depois a eu gente falo come. de quem mandou Beleza. isso aqui. Que esse assunto não vai dar nem fome. Ela processou o hospital e está sendo investigado a respeito de abuso sexual durante um processo cirúrgico. Sim. Eram homens que estavam... Era cirurgião, o anestesista, todos homens. E ela, no dia seguinte, se sentiu diferente. Aí foi fazer corpo de delito, enfim. Ao que tudo indica, porque o processo ainda não se concluiu, a gente não pode falar que foi condenado ou não foi condenado. Mas, ao que tudo indica, teve um abuso sexual ali durante, porque ela estava sedada. E depois dessa ocorrência que eu fiquei sabendo, porque uma colega é advogada dela, eu parei pra ficar neurótica de, tipo, toda vez que eu vou participar de algo, eu vou passar, não é participar, passar por algum processo cirúrgico ou coisa que vai me dar, endoscopia que seja, eu olho se tem câmera filmando. Sim, sim. É obrigatório ter câmera nas salas? Eu posso exigir que seja filmada a minha cirurgia ou não? Não é obrigatório ter câmeras. Algumas instituições de saúde têm, por uma questão de segurança, né? Essas imagens elas são protegidas na forma da lei, né? Então tem toda a questão lá de proteção, enfim. Então, LGPD e tudo mais, né? Mas não é obrigatório. O que a instituição precisa garantir é que esse processo... A gente parte sempre do princípio da boa-fé do ser humano, né? Essas pessoas que praticam esses atos, e aí a gente pode falar até de questões que apareceram na mídia, né? O próprio anestesista que está preso lá, que foi filmado no Rio de Janeiro, abusando sexualmente de pacientes que estavam sedadas, é um número muito pequeno. Só que, infelizmente, ele existe, né? E as instituições elas têm cada vez mais estabelecido processos de segurança, e aí não só de segurança assistencial, mas segurança psicológica, né, acolhimento, e principalmente identificando esses profissionais com atitudes e comportamentos disruptivos, que a gente chama, e afastando esses profissionais das atividades. Mas, infelizmente, existe. É um número muito pequeno, não representa a grande maioria dos profissionais sérios, dos profissionais que, de fato, exercem a medicina e o cuidado da maneira que tem que ser, mas, infelizmente, acontece. Mas as instituições, ao elas meu ver, podem gravar. Colocar. Elas podem gravar. Eu acho que deveria. Vou te dar um exemplo. Eu trabalhei numa instituição em que uma criança ela caiu de um berço. Aí, enfim, a gente fez todo o atendimento da criança, enfim, ela escalou o berço, caiu. Tava com acompanhante? Tava com acompanhante. Aí, enfim, a criança caiu, a gente atendeu, não teve nenhum dano grave, foi apenas escoriações, tal, deu tudo certo, ficou tudo bem, beleza. Aí a gente, né, a mãe, fomos conversar com a mãe pra entender, né? Olha, o que aconteceu, né? Pra gente entender o que a gente precisa melhorar, né? Porque a mãe tava no quarto, né? Aí a mãe falou, não, porque a grade tava elevada do berço, eu tava aqui do lado, e aí ele caiu, a grade baixou sozinha, e ele caiu e tal, não sei o quê. A gente, nossa, mas que estranho, né? Porque esse berço, ele é revisado, reforçado, ele é revisado, tem dispositivo de segurança, né? A gente sempre dá essa orientação para as mães, né? Ensina, inclusive, como é que trava e como é que destrava, né? Porque muitas vezes ela pode querer pegar a criança no colo e tal, enfim. Aí a gente, por acaso, neste leito, era um leito de UTI, tinha câmera. Aí, vamos olhar a filmagem. Ela dormiu. Ela não estava no quarto, ela estava no banheiro e a grade estava baixa. Assim, provavelmente ela foi 2 minutos e falou, não vai acontecer nada. Com certeza. Vou no banheiro e volto. Ou de repente até esqueceu de levantar, enfim. Ela não estava no quarto, ela entrou no banheiro, a criança, não tem culpa, Sim. escalou, caiu e virou, assim de cambalhota. Caiu no chão.
E aí, na hora que ela ouviu o barulho, ela saiu correndo do banheiro, pegou a criança, sacudiu, tal, não sei o quê, chamou a equipe assistencial, e não sei o quê, porque a grade caiu sozinha, tal, mas não foi a grade que caiu sozinha, né? Entendi. E aí a sorte do hospital era Então que tinha a câmera, filmagem. ela pode ajudar, inclusive, né, a elucidar esses A casos, apurar. né? A apurar esses casos. Ou, de repente, ela pode ajudar a gente a fazer análise de um evento. Eu trabalhei num hospital há alguns anos atrás que um acompanhante, ele caiu no hall do hospital. Ele quebrou o nariz, quebrou a cara. Ele caiu mesmo, ele tropeçou, ele tava andando assim, pum, caiu de cara no chão. Foi pra UTI, tudo, teve que fazer cirurgia. Um acompanhante, não era paciente. Tá? Era um transeunte que estava circulando no térreo do hospital. Aí tem que ver se o piso tava molhado. Aí a gente usou a câmera para fazer a análise do evento. Vamos entender Entendi. o que mais... O que fez ele cair. O que fez ele cair. Se alguma coisa contribuiu, além da... Porque pode ser uma questão inerente à pessoa, né? Ele teve um mal-estar e desmaiou. Ele teve um mal-estar e desmaiou e caiu. Aí não tem muito o que a gente fazer, né? Aí a gente vai entender no máximo por que ele teve mal-estar. Era um paciente que, de repente, estava de jejum mais tempo do que era recomendado? Pode acontecer também. De repente, ele tinha uma recomendação de jejum de 8 horas. Aí atrasou o procedimento cirúrgico dele, ele ficou 12 horas de jejum. Cara, ele vai ter uma hipoglicemia e vai desmaiar. Então, isso também é levado em consideração. Vamos falar de... Você falou hipoglicemia, vamos aumentar a nossa glicose aqui. Deixa Vamos. eu falar. Deixa eu só agradecer o pessoal do Mais Fácil Padaria, que eles que mandam essas delícias, ó, de calabresa, Eu sou do salgado. de queijo. Eu também, mas esses bolos deles não Daqui a são pouco eu vou nos enjoativos. Então, vale a... pega uma água pra mim, por favor. Perguntar aquela hora, mas tava meio Tava muito tempo. E muito obrigada, Kelly, Rodrigo, vocês são incríveis. Eu fico Muito muito bom. mal acostumada em dia de podcast, eu nem almoço. Tô Tá uma brincando. delícia. Eu Tá uma delícia, inclusive. almoçar. Gostoso, né? Muito bom. Esse de queijo também é excelente. Muito bom. Essas dúvidas que eu tiro é porque, volto a dizer, eu me vejo muito como paciente nessas situações, que é o mais comum. Mas eu também, agora eu vou puxar a sardinha pro corpo médico. Eu recentemente fiz um curso de doula para auxiliar a minha prima, essa minha prima que ficou internada, ela não, o nenê, e uma tia minha no parto. Não foi para exercer, foi mais para auxiliar as mulheres ao meu redor. E aí a gente vê os bastidores do hospital mesmo, né? E, cara, eu fiquei apaixonada. Eu auxiliei no Santa Joana e no Hospital Brasil. Em ambos, aqui de São Paulo, né? Em ambos, eu fiquei apaixonada pelo processo que eles fazem questão de seguir. Ainda que eu tivesse toda a documentação ali para me credenciar, para me habilitar, o médico, o enfermeiro-chefe, todo mundo que participa do parto tem que topar, eles têm que aceitar a minha participação. É isso. Assim, eu como advogada sei que pode ser um direito da minha paciente exigir que eu participe, mas Perfeito. olhando pelo viés médico, eu tive um acolhimento muito bom como doula. E é uma coisa que tá crescendo agora, né? Porque antes eles entortavam um pouco o nariz, porque tem umas doulas que mais atrapalha do que ajuda. Agora a doula tá sendo melhor acolhida, né? E a gente fala, você tocou no assunto sobre humanização, né? E cada vez mais, na área da saúde, a gente tem procurado alternativas de humanização do atendimento, né? E a gente fala muito sobre as perspectivas que o paciente tem e as vontades que o paciente tem, né? E a doula, muitas vezes, é o apoio psicológico que Sim, falta. exatamente. Então, a gente vem evoluindo dentro dos hospitais, a experiência do paciente, para que a gente melhore a experiência que o paciente tem, né? Para que a gente tenha um ambiente mais acolhedor, para que a gente tenha uma equipe mais acolhedora. Olha, eu quero um parto normal, mas eu quero um parto normal humanizado, eu quero que tenha uma música ambiente, eu quero que tenha uma essência, né? Eu quero que alguém diferente participe do meu parto. Então, isso é uma vontade que a gestante religioso, porque isso é tem. O importante. líder religioso, isso é muito importante, né? É um Isso- momento... Pro hospital é só mais um parto, mas pra pessoa é um momento do nascimento de um filho, sabe? É um negócio que... É muito legal o hospital olhar com esse certo carinho. A gente tem essa responsabilidade também, né? E muitas vezes a gente acaba tentando... como nós somos um serviço de risco, né? A gente tem que sempre fazer o contraponto, né? Do risco e do benefício, né? Então, tem situações, por exemplo, eu quero acender um incenso dentro do centro cirúrgico, na sala cirúrgica. Não vai dar. Então, o que dá para fazer que chega mais próximo disso? Pô, vamos colocar ali um difusor de aromas. Pô, legal, isso dá para fazer. Então, a gente Já vai ter... teve solicitação bizarra? Eu gosto de casos. Já Aqui é tipo programa de fofoca. Tem sim. Teve um movimento que foi feito aí, acho que, não sei se foi a Angelina Jolie, acho que foi a Angelina Jolie, não sei qual foi o artista que fez esse movimento.
Mas teve um movimento que veio de fora pra cá, que era a mãe, né, a gestante, se alimentar da placenta. Ai, puta, é. Então acontece. Gente, nada contra quem quer comer placenta, tá? Mas Acontece. eu acho bizarro. Acontece, né? Agora tem a questão também E aí vocês têm que autorizar? Aí a gente tem que autorizar. E vocês Faz todo o autorizaram? trâmite, certinho, termo de responsabilidade, tudo certinho, mas é um direito dela, é uma vontade que ela tem, a gente procura atender. Então isso tem. Gente. Os hospitais têm essa prerrogativa. Então, assim, toda vez que a gente recebe uma gestante, a gente tem um plano de Não parto. pedem nem um azeite e sal, assim. É um negócio bem complexo. É bem complexo. Dá uma grelhada antes. Tem no... Nossa, que nojo. Não, isso é... No quarto tem uma cozinha, uma mini cozinha pra eu Isso dar é uma... muito comum, tá? Isso é extremamente comum. Toda vez que você recebe, que um hospital, uma maternidade recebe uma gestante, ela recebe um plano de parto. Nesse plano de parto tem tudo aquilo que o paciente quer, né? Tem as questões médicas todas, as necessidades médicas todas, e o que importa pra você. O que importa pra você no dia do seu parto? Pô, o que importa pra mim é ouvir uma música ambiente e tal, assim, assim, assado. Eu quero ouvir essa música. Ai, que legal. Pô, legal, vamos tentar viabilizar. Eu quero que tenha um aroma assim, assim, assado. Eu quero que venha um religioso fazer uma oração. Então, tudo Mas, isso a Edu, gente leva. Isso a gente tá falando de hospital particular, né? Você já trabalhou em hospital, nesse setor de qualidade de hospital público? Em hospital público não trabalhei com qualidade, mas já trabalhei com gestão. E é diferente? É um pouco diferente. É um pouco diferente. Esse olhar humanizado. É um pouco diferente porque é muito volume, né? É muita gente. Então, quando você tem uma maternidade pública, a gente tá falando aí de 40, 50 partos por dia. É uma linha de produção. Então, muitas vezes não dá a condição de você colocar um ambiente, né? Vou colocar uma música Personalizar. ambiente, vou colocar um aroma. Não dá pra fazer. Mas e o atendimento? Porque também é gritante a diferença. É gritante, mas tem evoluído muito, viu? Porque, assim, tem alguns programas do SUS que eles são muito bem estruturados, né? O programa de gestante, por exemplo, é um programa muito bem estruturado, de acompanhamento pré-natal. O Brasil hoje tem um programa de gestação muito bem estabelecido. Isso você pode ir em qualquer lugar. Você pode ir no interior do Brasil e pode vir aqui em São Paulo, né? São Paulo tem um programa de gestante muito bacana, né? Que é o Mãe Paulistana. Então, eles dão todo o suporte pré-natal, tem enxoval, tem kit para mãe. Então, dentro das possibilidades daquilo que o SUS consegue oferecer, ele até oferece. E tem evoluído, né? O que a gente não consegue, talvez, é dar esse conforto a mais, né? E assim, o que importa para você naquele dia, né? Porque muitas vezes não dá, muitas vezes a maternidade tá cheia, é linha de produção, ganhou, e assim, às vezes o parto normal é demorado. Por isso que eu perguntei isso, porque tem de duas uma. Eu já ouvi mães falarem que tiveram parto no sistema público, falarem que eles ficam empurrando o parto normal à torta direita porque economiza com material. E já ouvi mãe falar que eles ficam empurrando cesárea porque é mais rápido. Chegou, tirou, acabou, não tem trabalho de parto, não tem que ter leito para as mães. Então, realmente, isso da perspectiva do paciente é muito relativo, né? E que talvez não tenha sido tão esclarecido, né? Porque assim, por que o parto normal é sempre a prioridade? Para a saúde da gestante e do bebê. Porque a recuperação da mãe é melhor num parto normal do que numa cesárea. Num parto normal, 2 dias... Isso é falado dentro do hospital? Porque isso não é muito de pessoa para pessoa. Isso até é falado, só que talvez a nossa comunicação seja muito ruim com as pessoas. Talvez as pessoas não tenham esse entendimento de que a primeira opção pelo parto normal é para a segurança da própria gestante. Não, mas eu digo, isso é falado entre os médicos também? Sim. Porque isso não é muito diferente. Porque eu já vi médico falar que não tem essa, que a medicina evoluiu, então a cesárea é uma coisa mais prática, rápida e ninguém sofre nenhum risco. No curso de doula mesmo, eu sempre quis ser mãe, sempre, meu sonho. Aí, quando eu fui fazer o curso de doula, eu comecei a estudar o parto normal. Falei, meu Deus, nem fufu que eu vou ter um parto normal. Vi o parto humanizado, nem ferrando que eu vou ter o parto humanizado. Viu a cesárea, falei, nem ferrando. Falei, como que eu vou tirar esse neném? Porque a gente, E aí, quando né? vai olhar pelo lado da saúde, a gente só vê o lado do ruim, né? O que Sim, pode sim. dar de ruim na situação. Então, e não tem um modelo de parto ideal. Não tem. Tem o modelo que é adequado para você.
né? Então, E assim, é de gestação para gestação, gestação não é nem para para mulher. gestação. Às vezes a criança ela tem um desenvolvimento diferente, que vai ter que ser uma cesárea, porque ou ela é um pouco maior, ou de repente tem algum risco. Então isso vai depender muito de cada paciente, né? E se numa situação dessa, vamos falar de hospital particular, que é onde você tá mais, mas assim, pode se aplicar ao público também. Numa dessa tem um monte de mãe em trabalho de parto, aí todas as salas de cirurgia foram lotadas com cesárea e entra uma mãe em situação de risco, ali não tem mais sala cirúrgica. Aí é O que onde a vocês qualidade entra. Aí a gente tem que ter um plano de contingência. Toda situação extrema dentro de um serviço de saúde, seja de uma epidemia, seja de um surto, seja de uma lotação, a gente precisa desenvolver um plano de contingência. A gente precisa necessariamente pensar em tudo que pode dar errado. Eu posso ter, por exemplo, 9 cirurgias ao mesmo tempo, eu só tenho 9 salas cirúrgicas, chegou um parto de emergência no pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia. Lá no pronto-socorro da ginecologia e obstetrícia, eu tenho uma sala preparada para fazer um parto cesárea. Mas aí tá tudo lotado. Vocês são obrigados a mandar para outro lugar ou readaptar a Aí a gente vai sempre seguir a contingência, né? Então a contingência é sempre eu tenho um plano B. Então o plano B primeiro eu preciso ter uma área destinada para aquilo. Beleza, até aquela área destinada para aquilo também tá ocupada, aí sim, aí na última situação eu vou pensar na transferência. Mas tem pacientes que não têm condições de ser transferidos. Exato, principalmente numa situação Aí de parto. eu preciso necessariamente ter leitos preparados para isso. Então, por exemplo, no pronto-socorro da ginecologia lá, eu tenho um leito preparado para fazer um parto cesárea. Beleza. Lá também tá acontecendo um parto cesárea por acaso naquele dia. Tipo, tenho todas as salas cirúrgicas, mais aquele leito. Então eu tenho o leito de emergência do pronto-socorro. É o leito que eu vou montar para fazer o parto. Putz, chegou um cara lá, o SAMU, chegou 2 ambulâncias do SAMU, o leito de emergência tá cheio. Tenho que ter outra contingência. Qual que é a outra contingência? Almoxarifado. Eu tenho um apartamento, uma suíte no 5º andar que eu posso converter ela num leito de cirurgia. Então, todas o plano essas... B, C, D... Todos os planos, seja o B, o C, o D e o E, eles precisam estar muito bem estabelecidos. E isso não só para parto. Isso pode acontecer, por exemplo, numa situação... A gente teve agora recentemente uma explosão na Braskem. Aconteceu uma explosão lá. Acho que teve 1 ou 2 vítimas fatais, né? Mas isso poderia ter sido uma catástrofe de grandes proporções, né? E aqui em Santo André, lá em Santo André, existe ali o polo petroquímico, né? Então a gente está numa zona vermelha ali que a gente chama, né? Então qualquer tipo de desastre ali pode ser catastrófico. Então todos os hospitais que ficam naquela região, eles participam do plano de emergência do município de Santo André. Então cada hospital, Sendo particular ou não. sendo particular ou não, ele participa dos simulados do município e ele é referência para atendimento de vítimas caso isso aconteça. Então a gente tem que estar preparado para esta contingência. Ainda no hospital particular, então, tem essa proximidade com o Estado, né? Precisa obrigatoriamente ter essa proximidade, porque veja, né, o hospital é altamente complexo e ele é crítico. Se eu tenho uma catástrofe no hospital, seja um incêndio, seja um desabamento, seja uma explosão, eu preciso atender aquelas vítimas, né? Eu preciso fazer a evacuação daquelas pessoas. Para onde eu vou mandar aquelas pessoas, caso eu precise evacuar o hospital, né? Sim. Então, esse relacionamento, não só com o serviço público, mas com os outros hospitais privados da região, precisam existir. É por isso que na saúde e na educação a gente não pode falar de concorrência, né? Não. Porque não é uma atividade comercial. Não. A gente É sempre uma se atividade ajuda. colaborativa, né? Colaborativa. Sim. Né? A gente teve N exemplos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, de hospitais que tiveram explosão, que tiveram incêndio, precisaram ser evacuados. E outros hospitais privados foram referência para atender as vítimas, né? E vou fazer uma outra pergunta. Se eu passo mal, eu não tenho convênio, e eu passo mal na frente do hospital, o hospital tem obrigação de me socorrer e me atender para depois discutir se vou pagar ou não? Não. Na frente do hospital, não. Se Você está fora do perímetro do hospital, o hospital não tem obrigação. Tem que ligar para o SAMU pode levar para o hospital. Ele pode... Ou alguém pode me socorrer na rua e me levar lá pra dentro do hospital. Aí você tem a obrigação. Eu tenho obrigação de atender. Independente se você tem convênio ou não. O convênio, ele não... se você tem um hospital... tem 2 modelos, né? Eu tenho hospital porta aberta e eu tenho hospital porta regulada. Que o pronto-socorro, ele não é porta aberta para qualquer um. Ele só recebe pacientes transferidos de outros hospitais. Se eu sou um pronto-socorro porta aberta, procura espontânea, obrigatoriamente eu tenho que atender qualquer pessoa. Se chega uma pessoa, vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei num hospital em que uma pessoa se engasgou no restaurante, na rua de cima do hospital. Tava almoçando e se engasgou. Teve um engasgo, não conseguiram desengasgar ele, pegaram, colocaram ele num carro privado, entraram pela porta de emergência e o hospital atendeu.
Não tinha convênio, não tinha nada. E se a pessoa falar não tem condição de pagar? Aí vamos Aí ver o que vai fazer. Pelos meios judiciais normais, civis. Sim, exatamente. Mas não pode omissão de socorro. Omissão de socorro não, em razão de convênio. Chegou qualquer situação de emergência, a gente precisa atender. Entrou pela porta de emergência, vou dar um exemplo para você. Chegou outro dia numa instituição que eu trabalhei, um paciente infartado. Chegou com dor no peito, pegou a senha, infartadaço. Na hora que fez o eletrocardiograma, viu, constatou infarto, hemodinâmica, cateterismo. Ele tinha, acho que 40 anos, se eu não me engano. Caramba, novo. 40 anos, super jovem, com uma dor no peito, ele tava andando na calçada, na frente do hospital. Aí ele entrou, ele falou, cara, tô com uma dor no peito insuportável. Pegou a senha, nem abriu a ficha dele, já levou ele direto pra emergência, fez o eletro, já deu infarto, já foi pra hemodinâmica, fez o cateterismo, o cara ficou um dia internado, ficou ótimo. Não tinha convênio, não tinha nada. E depois foi resolver o que ia Aí fazer. depois vai resolver a questão burocrática, o convênio, enfim, a gente tenta, né, entender o contexto do paciente para dar a melhor condição Mas para ele. esses hospitais de porta regulada que você falou, eles podem se omitir? Não, também, né? Não, eles não se omitem, mas o que pode acontecer? Talvez possa haver uma demora um pouco maior no atendimento, porque veja que um hospital de porta aberta ele está sempre preparado para atender emergência. Esse hospital regulado, ele vai receber pacientes referenciados. E como eu sei se é uma emergência ou não? Porque numa dessas, pra pessoa é uma emergência, mas pro hospital não é. Aí como que fica nessa briga? Qual que é o elemento-chave que vira essa chave? Aí existe um processo de triagem, né? Então todo hospital, independente se ele é porta aberta ou regulado, ele tem uma classificação de risco. Todo paciente que procura uma emergência, ele passa por um processo que chama classificação de risco. Existem alguns protocolos, né? O mais conhecido no Brasil é o protocolo de Manchester, que foi um protocolo que foi adaptado aqui para a realidade brasileira. O próprio governo mesmo, o próprio SUS fez uma adaptação. E existe uma classificação por cores, né? De acordo com as queixas e sintomas do paciente. Então o paciente chega no pronto-socorro, ele retira a senha dele lá. Geralmente o primeiro passo é na triagem. O enfermeiro avalia esse paciente de acordo com as queixas, os sinais vitais, as informações que ele traz ali na entrevista, ele vai classificar numa cor. Mas a triagem não é depois do cadastro na abertura de senha? Não necessariamente. Chegar passando mal... Isso. Qual é o fluxo que hoje os hospitais executam? Se o paciente chegou via procura espontânea, sem ser pela emergência, sem ser pela ambulância, o carro de alguém, carrinho de pedreiro, o cara chegou lá carregando alguém, enfim, na emergência, ele vai passar pela classificação de risco. Entendi. Se ele chega pela emergência, ele vai pela emergência direto. E aí a equipe, na hora, já vai fazer o atendimento. Agora, se ele chega em procura espontânea, se ele chega deambulando, se ele chega com alguém levando ele e tá tudo bem com ele tá ali estável, ele vai passar por um processo de triagem. Nesse processo de triagem, a gente vai fazer a identificação de sinais e sintomas desse paciente e esse paciente vai ser classificado. E aí o protocolo ele tem uma classificação por cores, né? Então a gente começa lá pela cor azul, a cor verde, cor laranja, amarela e vermelha, tá? E cada cor tem um tempo previsto de atendimento de acordo com a condição que foi identificada daquele paciente, né? Sendo que o azul é o que teoricamente aguardaria mais tempo, porque ele tem mais condições de aguardar, e o vermelho é a emergência. É o cara que tem que ser atendido imediatamente. Mas tem um limite de tempo, assim, padrão, ou isso é de hospital para hospital? Depende do protocolo que cada hospital utiliza. Se a gente for falar do Manchester, por exemplo, ele é um padrão internacional. Então, a cor azul, por exemplo, são 120 minutos. A cor amarela são 30 minutos. A cor laranja são 40 minutos. Então, cada cor tem um... A vermelha? A vermelha é imediato. Atendimento de emergência. Então tem que atender ele agora, na hora. E se não for atendido? Se não for atendido, ele pode, inclusive, ter o óbito ali em instantes. Então ele tem que ser atendido. E ele pode processar o hospital? Sim. Mas geralmente ele é atendido. Se ele é um paciente classificado como vermelho, ele vai direto para emergência. Ele não fica esperando. Até porque, pelo protocolo, você precisa obrigatoriamente ter uma ação imediata. Então... E nenhum profissional de saúde que vai receber um paciente infartando, por exemplo, vai falar, não, espera um pouquinho aqui, você vai te esperar. Não vai. Não vai fazer isso. Mas se a etiqueta for amarela, que é tipo de 20 minutos. O que pode acontecer ele pode deteriorar ao longo do tempo. Ele pode chegar lá, por exemplo, eu tô com uma tontura, tal, tem algum outro sintoma? Não, tô só com um pouco de tontura, mas tô bem, tal. Um pouquinho de falta de ar, mas um pouco de falta de ar quanto? Como é que tá a sua saturação? A saturação dele tá 95%. Pô, tá boa, beleza. Então o senhor vai aguardar 30 minutos. Pode ser que, nesse período de 30 minutos, ele piore a condição dele. Isso pode acontecer. E aí ele seja reclassificado. Entendi. Isso pode acontecer. Por isso que na sala de espera é importante que sempre tenha alguém olhando o fluxo para entender se o paciente tem alguma queixa, enquanto ele está esperando para ser atendido. Isso já aconteceu em alguns hospitais que eu trabalhei. Paciente que foi classificado como
amarelo, por exemplo, e durante a espera dele na sala, ele teve uma piora do quadro clínico abrupta. Porque a triagem é uma fotografia do momento, né? Você não consegue fazer exames laboratoriais, nada. Você é queixa relatada pelo paciente, é aferição de sinais vitais, e aí você classifica. Então, mas numa dessa, Edu, pelo que você tá falando, pra pessoa que não tem convênio e entrou num hospital particular pedindo socorro, é porque provavelmente é uma emergência. É uma emergência. Então, o aconselhável é entrar, ainda que a pessoa esteja sozinha, é entrar direto na porta de emergência. Isso. Porque a maior parte dos hospitais, eles abrem ficha para passar pela triagem. Isso. Se você chegar em qualquer hospital, via de regra, o hospital tem lá o totemzinho de retirada de senha e aí depois segue o fluxo. E geralmente tem alguém ali no totemzinho de senha. Se você chegar para aquela pessoa e falar, olha, eu tô passando muito mal, tô sentindo que eu vou desmaiar, tô com muita dor no peito, tô com falta de ar, geralmente aquele profissional que tá ali já é orientado. Então ele já vai te levar para a sala de emergência. Ele não vai nem te deixar esperando. Não vai nem retirar a senha. Uma vez o meu pai, eu caí na rua e eu bati bem a ponta do cóccix, eu trinquei meu cóccix e eu não tava sentindo minha perna. E aí ligaram pro meu pai me buscar onde eu tava, eu não conseguia dirigir, não conseguia nada. Não chamou ambulância, chamou meu pai. Meu pai pior que a ambulância, porque ele já dirigiu que nem um louco, porque eu tava falando que não tava sentindo a perna. Ele entrou com o carro. Tem uma parte onde é o recuo da ambulância, e aí tem aquela porta que é de duas aberturas ali, duas folhas. Ele praticamente enfiou o carro lá dentro, e aí me atenderam super na emergência. Foi a única vez que eu passei por um perrengue desse. É isso, é até a sua própria experiência, né? Assim, sim. Todo paciente, toda pessoa que procura, né? E aí eu tenho vários exemplos que aconteceram já nos hospitais que eu trabalhei. Uma vez teve um senhor que tinha acabado de sair da feira, tava com a sacolinha de fruta na mão, se sentiu mal, tava infartando. E entrou, tipo, eu tô passando mal. Com as bananas. Com as bananas, com as laranjas, infartando. Internou, fez cateterismo, infartando. E acontece, né? E o hospital, ele tá ali para prestar o atendimento que seja necessário, independente de quem seja. Questão de convênio, se tem, se não tem, se for uma situação de emergência, vai olhar depois. E diagnóstico errado? Porque, por exemplo, esse meu afilhado que acabou ficando na UTI, ele tava com bronquiolite. Tá. E o primeiro diagnóstico que deram para ele era uma tosse alérgica, mandaram para casa. 2 dias depois que ele voltou, já tava muito pior e aí ele acabou indo pra UTI. Foi um diagnóstico equivocado, porque o médico ouviu o peitinho dele e viu que não tava chiando, não fez exame nenhum, já mandou pra casa falando que era alérgico. Numa situação dessa, como que o hospital trabalha? Eu sei que tem essas barreiras, os protocolos, mas tem que necessariamente a parte procurar um advogado para apurar se foi um erro médico, para responsabilizar, ou o hospital... Isso é extremamente complexo, né, Tabs? Porque assim, vamos lá, a pessoa ela procurou pronto-socorro naquele dia. Ela tinha sinais e sintomas naquele dia, né? Que são sugestivos de um diagnóstico, né? E o diagnóstico, ele é sempre eliminatório, né? Você vai fazendo por eliminação. Você vai fazendo perguntas, avaliando e você vai eliminando até você chegar num possível diagnóstico. E tem algumas patologias que elas evoluem ao longo dos dias ou ao longo do dia, né? Então, por exemplo, hoje de manhã você pode estar sentindo uma febre de 37,9 e você pode estar com um pouco de mal-estar. Aí o médico vai te examinar, né, numa situação hipotética, vai te pedir um raio-x, vai te pedir alguns exames laboratoriais e aí tá tudo bem nos seus exames. Não teve nenhuma alteração. Seu raio-x não fez exame. Tá ok, aí suponhamos que ele faça. Tá, nessa situação hipotética. Aí depois eu vou chegar nesse caso, só pra você entender. E aí faz o raio-x, tá tudo bem, seu pulmão tá limpo, lá, aí deu um antitérmico pra você e aí deu orientação. Falou, você vai tomar esse remédio, assim, assado, tal. Empeorando, você volta. Beleza? Aí, beleza. Aí daqui 6 horas você volta em choque séptico. Você tá com taquicardia, você tá com a febre autona, 39 e tal, não sei o quê. Foi um diagnóstico errado que ele fez no primeiro atendimento? Não. Talvez não. Por exemplo, era uma tosse alérgica. Quando eu falo que é complexo, é difícil a gente analisar sem entender o contexto. Foi uma tosse alérgica? Talvez, pode ter sido. Não fez nenhum exame, fez ausculta, não tinha nada. Mas não tem um protocolo tipo de exames obrigatórios num quadro desse? Como acontece quando a dor é abdominal? Isso. Existem protocolos para patologias específicas, né?
Dependendo do sintoma que o paciente apresenta, e muitas vezes tem doenças que elas se manifestam de maneira diferente para cada um, Sim. né? Às vezes, por exemplo, a bronquiolite é uma doença que ela é uma doença evolutiva. Ela não é uma doença que, tipo, deu bronquiolite hoje em você. Não, ela foi evoluindo ao longo do tempo e virou uma bronquiolite. Ah, é? Eu não Ela sabia. evolui Eu e achei vira uma bronquiolite. Inclusive, a bronquiolite... Porque não é viral, não é? Pegou o vírus e Isso, acabou? pega o vírus. Só que não é o pega o vírus e você fica com bronquiolite hoje. Você pega o vírus e você vai piorando ao ficando longo ruim. dos dias. Vai. Então, se você vai no primeiro dia de sintoma, geralmente o diagnóstico vai ser esse diagnóstico mesmo. Tá com uma tosse inespecífica, fez ausculta, não tem o pulmão, não tá chiando, tá normal, tal. A temperatura deu um 37,9. Ele tava no terceiro dia de sintoma. Isso, exatamente. Então, qual a orientação que a gente sempre dá? Quando você sentir alguma coisa, tiver alguma necessidade, não procura o pronto-socorro já no primeiro momento, né? A orientação que a gente dá sempre se você tem a opção de passar no médico de maneira eletiva, passa no ambulatório, vai no consultório, passa com o médico Pra antes. desafogar também um pouco. Até né? para desafogar um pouco, né? E aí você vai monitorando os A louca sintomas. que tá falando é a louca que sai correndo pro pronto-socorro. E é de verdade, porque às vezes você se expõe mais no pronto-socorro, né? Às vezes você tem uma condição que piora, né? Às vezes você foi com uma coisa que, de repente, era algo sintomático, né? Que vai passar, né? E aí você pegou lá o bicho no pé lá. Igual ao exemplo que você deu, tava usando chinelo, pegou um bicho no pé, uma infecção, putz. Então você está exposto dentro do hospital. Então, nesse caso concreto, é difícil a gente avaliar, porque a bronquiolite é uma doença evolutiva, né? Entendi. Ela evolui ao longo dos dias, né? Até colocando um outro exemplo, que foi também experiência própria e também teve na minha família a situação, quando eu precisei, eu já fiz apendicectomia. Eu tive que tirar a apêndice porque ela inflamou. E eu cheguei para fazer a consulta clínica, pediram os exames, porque dor abdominal eles sempre pedem exame de imagem, né? Isso aí. Aí pediu o exame de imagem, só que antes mesmo de sair o laudo, o médico na análise clínica falou: não, eu tenho certeza que isso é apêndice, vamos correr para cirurgia e não sei o quê. Eu já estava no pré-operatório, já tomando as medicações para entrar em cirurgia. O laudo saiu dizendo que não estava inflamado, mas não o suficiente para tirar. Ela estava levemente inchada. Só que eu já estava no pré-operatório, ninguém me esperou o laudo, entrei na faca. Meu, o apêndice tava do tamanho da minha mão, parecia uma picanha com gordura, assim. É isso aí. E o exame, no laudo, disse que não estava inflamado. Graças a Deus, eu operei pela análise clínica. É isso. Então, esse exemplo é clássico e é muito bom trazer. O laudo, o profissional, geralmente, ele não vai atuar apenas com o laudo na mão. Ele vai sempre levar em consideração os aspectos clínicos do paciente. A escuta clínica que ele fez, a análise clínica, a anamnese e o exame. A combinação disso tudo vai gerar um diagnóstico. Vou dar o exemplo da minha filha que operou agora mês passado. Apendicite também, 15 anos. Dor na barriga que não passa. Eu falei, que era só um peidinho atravessado. Estranho, eu falei, estranho, amanhã vamos ver. Aí fomos no outro dia, dor na barriga não passa. Eu falei, vai. Aí, tomografia de abdômen. Aí deu lá uma inflamação no apêndice. Era uma inflamação muito mínima. Muito mínima. Só que o apêndice, ele não é uma coisa que inflama e depois melhora. Depois ele só piora. E é muito rápido, E né? é muito rápido. E aí, o que o médico falou? Falou, Eduardo, tá assim, assim, assado, tá no estágio inicial, ainda é uma inflamaçãozinha leve, mas acho que seria importante a gente tirar pra gente evitar que isso, né, supure depois e piore e seja uma cirurgia de emergência. Falei, não, beleza, vamos tratar. Aí internou, fez a cirurgia, deu uma inflamaçãozinha pequena mesmo, fez o anátomo lá, não deu nada, tudo bem, hoje ela tá super bem. Então, o diagnóstico, ele é um conjunto de avaliações que o profissional faz. Análise clínica, anamnese do paciente, a escuta, aquilo que o paciente relata de sintoma e o resultado dos exames. Resultado de exame por si só não dá diagnóstico. Não dá. Por isso que, às vezes, o paciente sai do pronto-socorro insatisfeito porque ele não fez nenhum exame. E, às vezes, o paciente sai satisfeito porque ele fez um monte de exame e, muitas vezes, ele não sai com o diagnóstico correto. Que pode acontecer também. A gente tem profissionais que acontece dele dar o diagnóstico pelo resultado dos exames. E ele não avaliou clinicamente o paciente direito, não fez uma anamnese adequada. De repente, se o médico não tivesse feito uma anamnese adequada em você, um exame físico adequado em você, ele ia falar, não, isso aqui tá tranquilinho, não, vamos... Não, e foi um Não é exame nada. tão besta, porque não foi nem apertando. Foi batendo no peito do meu pé. É isso na aí. planta do meu pé. Ele bateu, irradiou, ele falou, pronto. Eu falei, nossa, que bruxaria é essa? Ele bateu no meu pé, doeu a barriga, ele falou, é apêndice. É isso. Então, é muito complexo quando a gente avalia, e no meu papel é mais difícil ainda, porque veja que eu sou o definidor de diretrizes, né? De padrões, e de métodos e de ferramentas.
Então, quando eu vou avaliar um evento adverso, né, e um evento adverso, ele não é só um evento adverso, né? Ele não é só aquilo. Geralmente, para ter acontecido aquilo, teve uma sucessão de pequenas outras falhas, que a gente chama de teoria do queijo suíço, né? Existe uma teoria que a gente chama de teoria do queijo suíço, que foi desenvolvida lá em 2001 por um psicólogo inglês, em que ele fala que quando a gente tem o alinhamento dos buracos do queijo, ou seja, a falha das barreiras, o evento chega no paciente, né? Pensa que você corta várias fatias de queijo e você coloca uma na frente da outra, beleza? Tem vários buraquinhos. Eles nunca vão ser simétricos iguais. Vão ser sempre diferentes. Então, se eu tenho um buraquinho aqui e outro aqui em cima, a falha passou por esse primeiro, ela vai brecar no segundo, porque eu tenho uma barreira aqui. Toda vez que esses buraquinhos estão alinhados, ou seja, existiu falhas sucessivas nessas barreiras, vai chegar no paciente e vai causar um dano. Então, o que a gente chama quando acontece um evento catastrófico desse, que eu dei o exemplo lá da vaselina, foi a teoria do queijo suíço. Foi uma sucessão de várias falhas que chegou no paciente e causou dano. Nunca um evento é só um evento. Nunca um dano é só um dano. E quem respondeu, o hospital ou a profissional? Aí tem todo o contexto, né? Aí tem do ponto de vista legal e tem do ponto de vista profissional. Essa profissional ela foi denunciada no Corém, enfim. Então, esse trâmite burocrático de processos, sejam internos ou externos, e aí cada um tem um olhar, né? Sobre a responsabilidade civil, sobre a responsabilidade criminal, tem a questão da responsabilidade profissional, da ética profissional. Então, cada conselho ou cada órgão vai fazer a sua análise do caso concreto de acordo com aquilo que tem de evidência objetiva. Então, mas numa relação de consumo, a gente tem o que a gente chama de cadeia de fornecedores, né? Quando a gente tem uma falha, pouco importa se foi do funcionário da empresa, se foi a empresa, se foi o fabricante, se foi o distribuidor. É isso. É uma cadeia. Você aciona o que for mais próximo ou mais conveniente para o consumidor. É isso aí. E ele vai acionar internamente como ação de regresso. Ele vai desdobrando, os demais. né? Sim. Tipo, ó, eu vou bancar o seu dano aqui, mas eu vou pedir o reembolso do fulano ali. Na saúde também acontece, por exemplo, eu aciono o hospital arca com isso, e aí vocês entram com ação de regresso contra o profissional? Eu desconheço, assim, nunca ouvi falar. Nunca aconteceu. Que eu tenha participado dos hospitais que eu tenha trabalhado, eu nunca observei nenhuma situação, a não ser as questões de assédio, que são clássicas, né? Que aí não tem como, né? É a atitude da pessoa. Assim? Acontece. Puta, acontece. Fogo, viu? Infelizmente acontece. Não é a maioria, mas acontece, né? E aí, nesse caso, sim. Aí você, o paciente ele vai acionar o hospital, né? E aí o hospital faz o desdobramento das responsabilidades todas, né? Tá, mas aí ele denuncia o hospital e o hospital, vocês arcam, por exemplo, com danos morais por livre e espontânea vontade ou esperam uma decisão judicial que atribua essa obrigação? Isso vai depender muito da política de cada hospital, né? Dependendo do hospital, se ele Mas você já viu acontecer de forma espontânea? Já vi acontecer. Então, por exemplo, um paciente acionou o hospital na justiça por um assédio sexual. Aí o hospital fez um processo interno e constatou que de fato teve o assédio sexual. Então, dependendo da política do hospital, ele vai chamar o paciente e vai falar o seguinte, olha, vamos compor aqui, vamos fazer um acordo e tal, entendeu? Se pediu X, a gente... E aí, aciona ou não o médico. Aí aciona ou não o médico. Aí é uma questão tem essa relação de responsabilidade solidária, né, que a gente fala. Tem. Todos ali são culpados, independente do nível da culpa. Isso tem sim, isso tem. Tá. E aí depende da política de cada instituição, né? Então, tem instituição que vai que espera a judicialização para ver o que vai dar no final, e tem instituição que já se antecipa, né? Identificou que de fato teve, assume a culpa, falou, aconteceu, tal, você pediu, sei lá, R$5.000 de indenização, tá bom, beleza, eu vou pagar aqui, a gente encerra o processo e resolveu. Então, você falou que tem empresa que faz isso de forma espontânea, mas teve uma época que eu atuei em direito médico e um dos casos que eu peguei foi contra um processo, um hospital público, porque teve um probleminha no parto que levou o bebê ao óbito. Ele nasceu morto porque foi usar o fórceps e deu ruim. Sim, entendi. Deu ruim e foi constatado que foi um erro médico. E o hospital chamou a mãe para fazer um acordo e ofertou para ela R$500 de acordo por danos morais. E aí ela gravou tudo, trouxe a gravação e assim, R$500 só pra você não ir na justiça, porque a culpa não foi nossa. A gente só não quer que você manche o nome do hospital.
Aí é tudo que o juiz quer, né? Meia hora que eu olhei aquilo, mas eu fui babando. Oh, mas com certeza, até eu que sou mais bobo. Babando. E é que assim, o ruim é que é hospital público e quem paga somos todos nós, É má né? fé na veia. Não tem nem o que falar. É má fé na veia. É criminoso fazer uma proposta dessa. Sim, porque R$ 500 não paga uma vida. Ô, gente, não dá. Por mais que a gente fale, né, enfim, que o hospital não quer errar, a instituição de saúde não quer errar, e tem instituições que são sérias. A grande maioria é muito séria, mas infelizmente tem essas pessoas que perdem a noção das coisas. E pra ser dono de hospital tem que ser médico. Você cuida de um... Não Não tem que ser necessariamente. médico? Não Não, necessariamente. dono não, mas presidente ali, ou um diretor, ou Não. um cargo, não precisa ser Não médico? precisa ser médico. Porque você tá falando tanto desses processos e aí eu ia falar, o legal é que você não é da área Não sou, médica. eu não sou profissional de saúde, né? Profissional de saúde que a gente fala não sou enfermeiro, não sou fisioterapeuta, não tenho formação assistencial, né? Mas a experiência que eu tenho ao longo do tempo da forma que eu fui me especializando ao longo do tempo, então eu me sinto confortável de tratar determinados assuntos. Então, qualquer profissional que se dedique a estudar sobre saúde, sobre gestão, tem total condição de fazer administração de hospital, né? A gente tem hoje hospitais... Mas tem que ter o médico, pelo menos, no conselho ali, não tem? Não, aí tem as questões legais todas, né? Então, por exemplo, eu tenho diretor técnico médico, eu tenho diretor clínico, que são questões que o próprio CRM, são regras do próprio CRM. Então, o Que é o médico... conselho de classe. Isso. O médico sempre vai fazer parte do corpo clínico do hospital e da direção do hospital de alguma forma, né? Mas para ser, por exemplo, diretor do hospital, presidente do hospital ou qualquer nome outro que deem, né? Diretor executivo, enfim, não precisa necessariamente ser médico, né? Hoje a gente tem enfermeiros, a gente tem administradores, a gente tem advogados, a gente tem psicólogos sendo diretor de hospital. Que legal. Então depende muito independe da formação. E depende muito do conhecimento que você adquire ao longo do tempo. Mas tem que ter uma vivência ali médica, porque você tem que ter o mínimo da noção da dinâmica que acontece ali. Porque... Eu posso te dar o meu exemplo. Eu não tenho formação assistencial e eu sou coordenador da qualidade. Eu discuto casos clínicos com profissionais altamente especializados. Então, esse conhecimento eu preciso ir atrás, né? Não dá para eu entrar numa discussão técnica sem conhecimento. Eu posso não saber, né? Eu posso não saber fazer, mas minimamente eu vou entender como é que faz. E aí, o meu papel é sempre, e aí isso eu brinco muito com os profissionais, né? O meu papel é sempre provocar reflexão. Eu sempre vou perguntar, mas e aí? Se a gente tivesse feito assim, será que o resultado era o mesmo? Você é o IC da Eu sou o IC, eu sou o advogado do negócio, entendeu? Então, assim, né, gente? Eu sou o advogado do paciente, né? Então eu tô sempre ali, né? Mas e se a gente tivesse feito assim, será que a gente teria o resultado diferente? Ah, não, Eduardo, é verdade. Talvez se a gente tivesse feito não teria o resultado diferente por isso. Ah, beleza, então me convenceu. E uma outra curiosidade. O hospital, ele tem a obrigação de guardar os documentos por quanto tempo? Por exemplo, eu tenho um prontuário hoje. Lá vem, sabia que ia vir essa pergunta. Eu tenho que perguntar. Eu Sabe por quê? sabia. A minha sogra, uma vez, ela arrumou uma treta no hospital, porque ela foi foi pedir o prontuário da mãe dela, que tinha ficado internada, tipo, um mês antes. E disseram que não tinha no sistema a passagem dela no hospital e que eles tinham a obrigação de guardar só até um mês. E aí, nessa época, eu cheguei a pesquisar sobre isso e eu vi que é muito discutível. Eu ia falar pra você, depende. Então, assim como em tudo no direito, depende. Tudo depende. Depende. Aí, ó, ele é advogado junto, não tem jeito. Nada é sim, Advogado nada é da não, saúde. tudo pode ser talvez. É. Em direito é assim, nada é sim, nada é não, tudo pode ser talvez, depende. Existem algumas resoluções dos CRMs regionais que falam de 20 anos, de 30 anos. Nossa, qualquer passagem tem que ficar... Qualquer atendimento médico, 20 anos. É o pronto, porque Exames um atendimento seu, ele gera um prontuário. Virou um prontuário, 20 anos. Se vira hospital, você tem que guardar 20 anos, tá? Então existem algumas resoluções do CRM que determinam que minimamente você tem que arquivar por 20 anos o físico. Depois de 20 anos você pode descartar o físico. Só que você tem que manter o arquivo digital. Nossa, 20 anos 20 físico anos. e depois virou digital. Nossa Eu Senhora. trabalhei no hospital que ele tem o prontuário número 1. E é um hospital de quase 100 anos. Então ele não jogou absolutamente nada fora. Enfim, não fica no hospital, né? Fica Não fica. Aí num terreno de trocentos mil hectares. Aí tem empresas que guardam arquivos e tal, e aí esses arquivos ficam todos lá guardados. Mas é discutível, totalmente discutível. O que não pode você passou um mês e aí jogou fora, aí não pode, né? Sumiu Não pode. do sistema.
Não pode. E aí, o que a pessoa Porque faz? o hospital- Ela aciona o quê? O CRM mesmo? Aí tem que acionar o CRM, tem que acionar, pode acionar até o Código de Defesa do Consumidor também, porque é uma Sim. relação de consumo. Sim. E tem uma questão importante também do prontuário, né? Que o prontuário, o hospital, ele é fiel depositário do prontuário. O prontuário é do paciente, o prontuário é meu. O hospital, ele é fiel depositário, tem que guardar, ele tem obrigação de guardar. E tem obrigação de te entregar todas A hora as- que você quiser. E toda a documentação. Se você chegar em qualquer hospital que você passou, olha, eu quero uma cópia do meu prontuário. Ah, mas por que você quer? Não interessa. Eu quero porque é meu. Você tem direito. Uhum. Então, o prontuário é do paciente. O hospital, ele é fiel depositário. Ele tem obrigação de guardar. De manter a integridade das informações. Tava até uma polêmica agora essa semana. E aí tem um advogado que eu sigo, não sei se você conhece, que é o Josenir Teixeira. Que é um advogado que eu sigo, que ele tem uma linha de filantropia e tal. Então, ele trabalha muito com ONG, assim. Legal. E aí teve o caso do Gil do Vigor lá, que teve a parte do contrato do doutorado dele que sumiu na faculdade. A parte, umas avaliações, Isso. né? Aí ele fez o paralelo da página do prontuário que some, né? E aí, como é que faz, né? E aí deu até o exemplo de uma ação, de um paciente que entrou com uma ação porque perdeu uma página do prontuário. Então, assim, a página é minha, eu quero, velho. Quero saber o que aconteceu naquele dia. E aí processou o hospital foi condenado, danos morais, porque perdeu uma página do prontuário do paciente. Né? Então, o hospital, ele tem a obrigação de guardar. E o Sim. prontuário, ele é seu. Ele é meu, ele é seu, é do paciente. E por 20 anos via física. Tem que guardar e depois E manter o arquivo digital. digital. É isso aí. Caraca, meu, aí, viram? Pode exigir o prontuário daquela gripinha que você passou no pronto-socorro. Só que não vai fazer de má fé pra chover, processo pedindo Isso. danos morais, só porque viu, ai, vou lá, se não tiver eu vou isso. processar. E assim, não é tão simples assim caracterizar um erro médico, né? Um erro médico ou uma falha, né? Erro médico a gente tá falando de qualquer evento que não tenha sido ali, né, Sim. entendido como algo ok pro paciente. Não, mas só dele solicitar o prontuário e não ter, já geraria o dano. Sim. Porque é direito dele deter do documento. que você Não, é falou que ele direito o de- dele. E é o direito de qualquer pessoa reclamar qualquer coisa. Então, assim, Sim. eu posso me sentir lesado num hospital porque não recebi nenhum exame. Saí do pronto-socorro, pô, mas não fez nenhum exame, vou processar. Ah, por que você vai processar? Porque eu não fiz nenhum exame em mim e eu ainda tô doente. Mas eu aconselho, é até bom a gente também falar disso, porque eu aconselho vocês a sempre procurarem o setor de qualidade do hospital e responder aquelas pesquisas de É satisfação. extremamente importante. Porque você sabe que uma vez eu passei no Sírio, que é um hospital referência aqui em São Paulo, Sírio-Libanês. Fui fazer colonoscopia lá, que é aquele exame chato que entra uma câmera pelo fiofis Isso. pra ver como tá o intestino. Pra ver se tá tudo bem, se tá tudo e joinha. aí você fica sedada, que nem endoscopia. E eu acordei ainda na sala do exame. E assim, pra fazer o exame, eles fazem praticamente uma chuca. Eles vão me matar, que eu falei. É uma, Começou a bobeira. é uma Xuca 4.0. Uma chuca quase fazendo. O que é chuca, gente? Uma lavagem anal. É bem isso. E eles são obrigados a fazer. Gente, Edu, eu acordei. O que eles fizeram? Eles fizeram o exame e me largaram lá um relento. Eu acordei sozinha na sala de exame, toda cagada. Tipo, eles me lavaram e eu tava toda suja na maca. Eu me senti. E Isso a porta, foi antes do exame ou pós-exame? Pós. Eu Pós-exame. acordei pós-exame toda ferrada. E a porta é porque é um leitozinho, é um consultóriozinho que eles fazem esse exame, né? Não é um centro cirúrgico, nada. Tava aberta. E é uma salinha do lado da outra lá, né? E aí tinha outras pessoas. Eu vi bunda da galera de fora porque eles estavam fazendo exame de porta aberta. Eu olhei aquilo, eu me senti tão mal, mas eu me senti tão mal. Primeiro por eu estar toda suja. Falei, puta, o mínimo que eles podiam fazer é ter me limpado, né? Depois Sim, de ter sim. feito toda aquela lavagem. Sim. Lavou por dentro, lava por fora, pô. Né? Sim. Aí eu ainda olhei a bunda ali e falei, nossa, quantas pessoas não passaram aqui e viram minha bundinha? Aí não gostei, saí de lá super constrangida. Você respondeu Com a vergonha. pesquisa? Então, com vergonha até de falar lá no hospital. Porque como eu ia falar assim, eu acordei cagada com a bunda de fora, não ia falar, né? Beleza, veio o e-mail da pesquisa de satisfação. Aí eu respondi. Eu citei o nome do hospital porque o que eles fizeram depois foi muito legal. Eles leram, eu achei que não leriam, Lê. mas eu falei assim, Uma a uma. eu vou desabafar, eu preciso desabafar pra alguém? isso. Eu vou desabafar no e-mail. Respondi, contei tudo o que aconteceu. O diretor de qualidade do Sírio me ligou uma semana depois. Eu não queria danos morais nem nada. Eu coloquei pra contribuir mesmo porque Sim, o Sírio claro. já me atendeu super bem. Foi a O sua hospital experiência sempre que foi negativa. Exato. Eu falei o que aconteceu. Ele me ligou por mais de uma vez porque eles realmente averiguaram quem foi a equipe que fez o exame em mim. Suspenderam eles, fizeram questão de me falar que foi suspendido, que foi advertido, que foi isso, que foi aquilo. E corrigiram.
Claro que eu não faço mais colonoscopia lá, que eu não corro Não volto risco, mais. já que eu não volto mais, pra não estar toda suja de chuca. Mas o resto, o atendimento foi excelente. E é legal você trazer isso para as pessoas responderem a pesquisa de satisfação. Tem que responder, né? Porque vejam que a gente tem uma expectativa, uma perspectiva, quando a gente estrutura um processo, olhando do ponto de vista técnico da segurança mesmo, né? E muitas vezes tem questões que são questões de experiência, né? Às vezes a luz estava muito forte lá na sala, tá muito gelada. Isso é muito comum acontecer em centro diagnóstico. Fui fazer um ultrassom lá, cara, tava nevando dentro da sala. De tomografia fica muito. Tava nevando. Então, já que não dá pra aumentar a temperatura, pelo menos uma cobertinha, né? Pra deixar você mais quente, né? Então, Mas vocês leem, todos. Todas as manifestações, a voz do cliente que a gente fala, né? Então, todas as manifestações escritas são lidas uma por uma, né? E dentro dos hospitais, o que a gente tem constituído hoje é um comitê de experiência do paciente. Então, dentro desse comitê de experiência do paciente, que é formado por várias áreas do hospital, a gente analisa todas as manifestações, uma a uma, e algumas manifestações, ainda quando o paciente está internado, a gente vai até o quarto do paciente, conversar com ele, falar, olha, a gente recebeu uma manifestação aqui sua, e agora a gente quer entender de você o que aconteceu, né? O que aconteceu, por que aconteceu essas queixas e tal, e aí nesse momento a gente já tenta ali, né, sanar e resolver a questão do que o paciente tem. Mas que bom você falar que lê, porque tem muita pesquisa Todas. de satisfação que a gente recebe de empresa de telefonia, que ninguém lê nada, eu nem Todas. perco meu tempo. Eu Todas só perdi a meu gente tempo lê. porque eu precisava desabafar, e deu certo. É extremamente importante. E a gente tem uma cultura de só se manifestar quando dá alguma coisa errada. Esse também é um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente esclarecer para todo mundo. Responda a pesquisa de satisfação, mesmo quando foi tudo bem. Porque a instituição também precisa disso, né? Entender que assim, olha, a experiência que aquele paciente teve lá foi bacana. Elogiar um enfermeiro, um médico foi legal, que te atendeu bem. Sabe? Às vezes a gente recebe depoimento de pacientes lá, terminei meu tratamento de quimioterapia aqui, muito legal, fui super acolhido por todo mundo. É gostoso. Mesmo assim, eu ainda tenho algumas sugestões. Acho que ali a parede poderia ser um pouco mais clara, ali a gente poderia ter, né? Obrigado. A gente poderia ter alguma coisa diferente, ter uma acessibilidade que de repente a gente não pensou. Né? Então, mesmo elogiando, traga oportunidades pra gente, que a gente vai ler, a gente vai levar em consideração. Porque a gente Agora eu vou puxar o saco do canal. Faça isso nos nossos comentários também, porque Deixa o joinha lá. É muito gostoso receber tanto sugestão de tema, quanto e críticas construtivas, por favor. É importante. Hater não tem vez no VED. É importante. E tanto quanto os elogios, do tipo, agora eu entendi tal coisa. É importante. É importante. O feedback é a parte mais importante. É mais importante, porque é pro paciente que a gente trabalha. Né? Sim. Então, assim, quando a gente constrói um processo, a gente tem muitas vezes a gente tem a perspectiva de que aquele processo vai ser bacana pro paciente. Só que às vezes a percepção que o paciente tem não é legal. Às vezes a gente informatiza um processo, aí a gente recebe um monte de manifestação dos pacientes elogiando o atendimento, mas, colocaram um tablet lá que eu não consigo enxergar. Aí, pensão em modernizar a tecnologia, só que pro nosso público não rolou. Teve uma vez que eu fui fazer um exame de ressonância no crânio que durava 40 minutos comigo dentro daquela gaveta de necrotério. E é uma gaveta de necrotério que você fica... Eu não tenho estreito. Claustrofobia. Mas eu tava numa época que eu tava passando por um quadro de síndrome do pânico, que na hora que eu fui entrar, a enfermeira falou, você tem claustrofobia? Eu falei, não, mas eu sou ansiosa. Você pode ficar do lado conversando comigo? Aí ela, posso. E ela se equipou todinha pra ficar lá dentro comigo e eu fiz questão de elogiar. Foi as duas únicas vezes. Foi pra meter o pau na chuca e pra elogiar a enfermeira que me ajudou. É isso. E isso é extremamente importante para a organização, sabe? A gente trabalha com essas informações. Hoje a gente tem o NPS, né, que é o Net Promoter Score, né, que é a pontuação que você indica o hospital para alguém ou que você não indicaria. Né? Uma pontuação que vai lá de 0 a 10, e aí dentro de 1 a 5, de 1 a 3 é detrator, de 5 até 7 é neutro, e de 8 para cima lá... Eu ia te perguntar, se tem algum sítio online, site, a véia falando sítio online, se tem algum site ou se tem algum órgão que as pessoas consigam conferir esse tipo de ranking, que não seja Reclame Aqui, Google, porque isso é muito relativo, dessa seriedade que tem o hospital. Existe? Com relação à satisfação do paciente, o único... Ou segurança, ou... Infelizmente, a gente ainda não tem, porque no Brasil a gente não tem a cultura de... Né, as organizações ainda não têm essa cultura de abrir todas as informações para o público. Né? Entendi. Tem alguns hospitais que abrem hoje essas informações, né, que publicam nos seus sites, né?
Lá, se você entrar lá, tem lá indicadores, acompanha aqui os nossos indicadores, aí demonstra lá quais são os resultados, enfim. Mas quando a gente Mas fala não comparativos, né? Indicadores internos. Tipo... a gente tem até comparativo. Tem hospitais que publicam, inclusive, comparativo, né? Coloca o resultado dele, coloca lá algum outro benchmark, né? Ou coloca a ANAP lá, Associação Nacional dos Hospitais Privados. Aí coloca, dependendo do indicador, coloca lá alguma... mas são estatísticas mais gerais, né? Não é tipo comparativo direto de hospital para hospital. Não são comparativos direto. O que a gente tem hoje quando a gente fala de satisfação do paciente, a gente não tem. A gente só tem o Reclame Aqui, que é o índice de resposta, que é o quanto o cliente está satisfeito com a resolução dos problemas, com as respostas. Que, enfim. gente, não é uma instituição pública, tá? Reclame Aqui. É uma Isso. empresa privada. Privada. Instituição pública é o consumidor.gov.br. Isso aí. Que é do Procon. E aí o Reclame Aqui, ele traz mais uma fotografia do quanto a empresa leva a sério aquelas reclamações que são encaminhadas pelo paciente. Se responde ou não, né? E aí, inclusive, o cliente dá uma pontuação sobre a resposta. Tipo, só respondendo também não é suficiente. Sim. Precisa responder e precisa estar convencido. Mas não tem nenhum site oficial que consiga acompanhar um ranking. Não tem. A gente tem alguns órgãos que são independentes aí e que são totalmente questionáveis, né? Que são patrocinados muitas vezes pelos próprios hospitais, que aparecem rankings X lá. É que nem escola. Escola, você vai fazer... Deixa eu avisar uma coisa pra vocês. Não existe mais ranking do MEC. Você vai na escola e fala, não, estamos em Número tanto 1 lugar no do ranking do MEC. MEC. O MEC Nem não tem faz mais. ranking. Ele no passado até fazia pra premiações, mas não existe mais isso. Ele entendeu que, na verdade, ranking era uma questão que muitas vezes direcionava o aluno para uma escola que não tinha tanta... Né, ele não atendia todos os requisitos. Né? Ele podia ser muito bom numa coisa, mas ele não atendia na amplitude. E a gente tá falando desse cuidado, desse zelo com a busca pelo hospital, mas o inverso também existe. Aí a minha pergunta quando vocês contratam um profissional de saúde, vocês também fazem um tipo de pesquisa assim, de antecedentes criminais, de análise psicológica? Vocês têm esses tipos de barreiras na contratação ou não? Isso vai depender muito da política de cada hospital. Né? O que obrigatoriamente o hospital tem que fazer são todas as verificações em relação à execução da atividade profissional. Então, minimamente, vai contratar um enfermeiro. Você é formado? Você é formado em enfermagem lá. Aí você tem que ter o seu Corém ativo, você não tem que ter nenhuma certidão de infração no Corém, né? Então, você tem que ter todos os requisitos pro cumprimento... Do órgão de classe em si. Do órgão de classe em si. Tá. Aí, dependendo, cada instituição tem um modelo, né? Tem instituição que sim, que faz levantamento de antecedentes, enfim. Então, isso vai depender muito da política de cada instituição. Mas, obrigatoriamente, a questão do profissional, da execução profissional, de acordo com cada conselho, isso é seguido à risca, né? Então, saber se o enfermeiro é enfermeiro, se o médico é médico, né? E de fato, né? Porque às vezes... É o que acontece mais hoje em dia na recentemente foram descobertos 50 médicos lá no Rio de Janeiro que não eram médicos, né? Que tinham uma quadrilha que falsificavam todos os documentos. Até a carteira do CRM dele era verdadeira, com base em documentos falsos. Eu não vi isso. E eles atuavam no hospital? Atuavam em hospitais. Ou em clínica? Em hospitais e clínicas, né? Então... Porque quando ele é clínica própria, ainda é mais fácil do cara burlar. Agora, o hospital, jura? Exatamente, porque veja, você contratou um profissional. Ele é regulamentado por um conselho de classe. O conselho de classe assumiu a responsabilidade de conferir na fonte se você foi formado naquela faculdade. Então, a partir do momento que o conselho assume a responsabilidade de checar na fonte... Mas o conselho assumiu? Alguns conselhos, eles assumem a responsabilidade, porque eles precisam emitir uma carteira que fala que você é profissional. Ah, sim. Mas então, ele nesse precisa caso? checar. O CRM, sim. O CRM, ele checa na fonte se você é formado naquela faculdade, se você fez o curso de medicina naquela faculdade. Mas eles Isso chegaram verídico. com a carteirinha falsificada, A carteirinha era verdadeira. Os documentos eram falsos. Foi amplamente divulgado. Nem vi, 50 gente, onde eu tava. Aí tinham diversos profissionais que compraram aí diversos valores, 150, 180 mil reais, cada certificado, enfim. Sim. Cada certificado não, cada conjunto de documentos. Mas infelizmente, em todas as profissões a gente Todas. tem isso, né? Todas. E não é só no Brasil, gente. Não é só no Brasil. Infelizmente. Eu falo que tem gente que fala, exercício legal da profissão veio com a internet, porque é um tal de coach achar que é psicólogo, que personal trainer achar que é ortopedista, e isso críticas gerais, tá? Não tô falando de mim. E realmente é uma coisa bem delicada de se avaliar. Muito porque delicado. a responsabilidade pelo diagnóstico, a gente Isso não é tem que muito ficar esperando dar o sério. dano pra resolver. Isso né? é muito sério, sabe? E aí Mas é bom saber que o Corém fica em cima. Sim, os conselhos profissionais, eles cada vez mais eles vêm se aperfeiçoando, né? Nesse formato de checagem. Só que a gente não está imune a essas condições. Então, assim, é ser humano que está fazendo ali, né? Então,
Sim. Se reúne um grupo que falsificou um conjunto de documentos, porque não é só o diploma, né? É o histórico, é todo o conjunto de documentos. E um órgão emite uma carteira oficial verdadeira, em cima de documentos falsos, né? Então isso é muito importante. Então, mas o CRM deveria ter checado com a faculdade se realmente teve essa formação. Exato. A responsabilidade da checagem na fonte era do conselho, né? E o conselho não o fez, né? E inclusive, dependendo, tem alguns, e aí é importante falar, quando a gente fala de processo de qualidade, isso também é estabelecimento de processo de qualidade, né? Então, quando eu tenho um profissional, que eu preciso contratar esse profissional, a gente tem que estabelecer um processo de contratação. Então, eu tenho definido aquele profissional, qual é o documento mínimo que ele tem que apresentar, quais são as checagens que eu tenho que fazer, e isso precisa se transformar num processo. Mas é incrível a diferença entre uma instituição e outra, se é burocracia, mera burocracia ou não, porque eu falo pela minha experiência de me credenciar como doula. Quando foi para eu me credenciar em uma rede, eu precisei fazer até a vivência ali, de ir lá fazer uma integração, fazer uma simulação para ver se eu sabia usar de fato o desfibrilador. Falei certo? Desfibrilador, Gente, isso aí. Eu sempre Trava a língua. Trava a língua. O treco lá de choque no coração. Tô brincando. Aquela doula perfeita, né? Que não sabe falar desfibrilador. Olha lá, consegui. E teve o outro hospital já foi mais tranquilo. Não sei se é porque tem algum tipo de comunicação. Não sei se uma rede, assim, viu que eu trabalhei em uma rede já, isso já serve de validação para outra, não sei. Se você tinha já alguma carta, por exemplo, de referência, ou se você já tinha algum reconhecimento de que, olha, não, ela já participou aqui, já foi... Aí pulou algumas etapas, aí pula porque etapa, eu precisei sim. só apresentar documentos, eu não Sim. precisei fazer a vivência. Sim, aí tudo bem. Aí isso pode acontecer também, porque ele é um certificado de capacidade técnica, por exemplo. Sim. Ele vai te dar lá. E engraçado é que na mesma rede, em 2 hospitais da mesma rede, porque até a minha prima decidiu onde ela ia ter o bebê, eu tive que me credenciar em vários da mesma rede. Um pedia e o outro não, a vivência. É isso aí. É muito de unidade para unidade. E isso vai muito do modelo de gestão de cada unidade. E a acreditação, ela ajuda muito nesse sentido, né? Então, a acreditação, ela é uma ferramenta que vai dar subsídio para que você institua e para que você aperfeiçoe seu modelo de gestão. Então, tem acreditações que são internacionais, tem acreditação que é nacional. Então, cada acreditação tem lá os seus requisitos que o hospital precisa cumprir. E um dos requisitos, dependendo da acreditação, né, e quando a gente fala de acreditação internacional, essa questão do credenciamento dos profissionais é algo extremamente crítico, né? Então, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Então, para você se credenciar como profissional lá, é extremamente burocrático. E tem que ter comprovação, sim, tem que ter checagem na fonte, sim, tem que ter cartinha da faculdade falando, não, ele se formou aqui, sim. Era um bom aluno, não era um bom tal, aluno. na folha tal, no pergaminho tal, e é assim. E tem alguns modelos de acreditação que já não são tão rígidos assim. Então, depende muito do modelo que a instituição escolhe de acordo com o perfil que ela tem, né? Isso também varia, né? E aí a gente da qualidade entra nesse aspecto, né? Então, eu tenho ferramentas da qualidade e eu tenho modelos de acreditação. Então, dentro desses modelos, a gente aplica as ferramentas que a gente tem, que são diversas, que servem tanto para uma indústria quanto para um hospital. Né? E a gente hoje na área da saúde traz muitas ferramentas da aviação, por exemplo, que hoje, quando a gente compara em complexidade de procedimentos e de processos e de risco, é saúde e aviação, né? Só que a aviação é o seguinte, né? Aquilo, né? Se o avião cair, morre todo mundo, né? Então, assim, todo mundo tá preocupado lá dentro, né? Então, né, o comissário de bordo, ele tem autoridade de polícia lá dentro, né? Ele tem autoridade, inclusive, sobre o piloto, né? Tipo assim, você vai descer o avião porque a gente não tá em segurança e ele tem que descer. E na saúde isso já não acontece, né? Porque nós somos profissionais altamente especializados, nós sabemos tudo, né? Então, para que eu vou fazer? Né? Então, essa evolução ao longo do tempo que a gente ainda precisa avançar. Já avançou muito. A gente hoje, quando a gente fala de cultura de segurança, né? Cultura de segurança é falar abertamente sobre aquilo que dá errado, para que a gente aprenda. Hoje, nos serviços de saúde, a gente já consegue falar muito mais sobre aquilo que dá errado, de maneira aberta, né? Sem punição, sem uma questão de perseguição ou de pessoas, né? Porque quando acontece um evento, a primeira pergunta é, tá, mas quem fez? Vou mandar embora. E muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes a instituição desenhou um processo para que aquele profissional errasse. E olha onde tá a sua responsabilidade, né, Edu? Olha onde tá a minha responsabilidade, né? Então, assim... Sutil. Não é algo tão simples. É bem complexo, é bem complexo. Ai, Edu, a gente vai ter que caminhar pro fim.
Oh, que triste, tava tão boa a conversa aqui. Não, mas a gente já teve uma aula. A gente já sabe que pode processar o hospital se passa de 2 horas de espera. Eu tô brincando. Aí, né? Aquelas que distorcem. Você já sabe que se sua pulseirinha for azul, você vai tomar um chá de cadeira. Isso, se for boa. vermelho, começa a rezar. Isso. Você sabe que a culpa ali tem um setor administrativo por trás que vai buscar o culpado, mas nem sempre vai chegar até você. Que é pra você responder a pesquisa de satisfação. Por favor, respondam. Que é mais que a gente já aprendeu. Que se você se você não tiver convênio ou tiver um convênio que não é atendido pelo hospital que você tá mais próximo num socorro, eles são obrigados É isso aí. a te socorrer. É isso aí. Numa situação de emergência tem que ser Aula atendido. aqui, não tem o que falar. Falei até da minha chuca, gente. Ai, que vergonha. É isso aí. E eu vou caminhar pra pergunta final. É uma pergunta complexa. Você vai pensando aí enquanto eu vou abrindo o meu baú de tesouro. Tá bom. É que o Papo do Pendura, o nome do canal, ele é em homenagem ao dia do advogado, que é o dia do Pendura. 13 de agosto, né? É Se dia não falha- 11 de 11 agosto. de agosto. 11 de agosto. Que os advogados Eu fiz vão- uma tentativa de pendura também na minha época do direito. Você tentou? Fiz uma tentativa, Por que mas não deu muito tentou? certo. O cara botou a gente pra correr, a gente foi embora. Mas foi A embora gente sem não pagar. quis arriscar. Não, a gente... Não pediu. A gente chegou no bar assim, ele falou, 12 de agosto? 11 de agosto? Vocês não vão entrar aqui, não. É, então, Não os deixou. bares na rua da faculdade fechavam dia 11 de agosto pra não ter treta. E eu participei uma vez só. Mas aí depois eu fiquei com... Porque eu ia muito lá no bar. Eu fiquei com dó no dia seguinte, eu paguei. Sem ninguém saber pra precisar cobra não me aqui. chacotar, entendeu? Mas eu fui e participei do Dia do Pendura. Então, em Legal. homenagem ao Legal. Dia do Pendura, é um tema meio boteco. E dentro do meu baú eu tenho o meu tesouro, que são os meus convidados. Legal. E seria uma honra receber a sua assinatura e um recadinho no tecido. Ótimo. Enquanto eu abro o tecido... E uma lembrancinha pra você. ótimo. Pra abrir garrafa. Você bebe? Bebo. Então... Ótimo. Dá pra abrir até Coca KS, então tá bom. Ótimo, excelente. E a pergunta é... Se existisse uma lei, Uhum. Eduardo Gonçalves Tá. Oliveira, falaria do quê? Se existisse uma lei, Eduardo Gonçalves Oliveira falaria do quê? Uhum. Isso não só na saúde, de qualquer coisa. Não, qualquer coisa. De qualquer Aqui é coisa. muito engraçado. Às vezes a gente passa o episódio inteiro falando de uma coisa muito técnica, chega na hora de perguntar a lei e fala, é a lei da igualdade. Tipo, é livre. É livre. Uma lei que teria seu nome. Uma lei que teria meu nome. Nossa, que responsabilidade, hein? Pode, Frita. Por isso que eu faço essa pergunta enquanto Que eu abro o tecido aqui. que Faço um merchan se você responsabilidade. gostou. Quiser chamar o Edu, porque ele palestra também. além Também de participo de trabalhar congresso, no enfim. hospital. Dou aula de pós-graduação em qualidade também. Aí, enfim. ó, já busca ele, é o @Edu Gonçalves Oliveira. Eu adorei Isso. o arroba dele. É isso aí. E encontra ele também no LinkedIn. Tem meu LinkedIn também lá, então é Eduardo Gonçalves Oliveira. É que é o nome Eduardo mais Gonçalves. comum, né? É É o fácil nome mais achar? comum. É fácil achar. Então, procurem o Edu É isso e aí. pensa numa pessoa. Colocar o meu que nome, tem colocar a tudo. qualidade lá, apareço Aí lá. pronto. Olha lá. Apareço É lá. de qualidade mesmo, Aí né? eu apareço lá. E não esqueça de seguir a gente no TikTok, no Instagram, @ved.oficial. Se inscrever no YouTube, você entendeu direito. O Papo do Pendura tá dentro do nosso canal. É isso aí. O meu pessoal, que é tabata.ga, se você quiser acompanhar a loucura do meu dia a dia. E no Spotify, o nosso Papo do Pendura. Já sabe? Olha, eu tô pensando aqui, porque é uma pergunta extremamente complexa, Complexa. e é de extrema responsabilidade, Sem né? pressão. Eu, do jeito que eu me embanando com esse tecido Você aqui. criar uma lei com seu nome e que impacte, né? E a gente sabe que tem lei que... Tem a história da lei que pega e da lei que não pega, né? Sim, mas pensa numa lei que, assim, se eu Vai falasse pegar. pra você, vai pegar. Vai pegar. Porque se a gente pensar no que não pega, a gente desiste. A gente do desiste, Brasil. porque tem... É verdade. Infelizmente. Mas eu acho que se a gente criasse uma lei de igualdade, de oportunidade, eu acho que seria importante. Eu acho que a gente... O que é igualdade de oportunidade? Eu acho que a gente é um país muito desigual. E quando a gente fala desigual, não é só desigual do ponto de vista de Classe social. classe social, é desigual em todos os sentidos, né? Tem pessoas que são muito privilegiadas e tem pessoas que não têm privilégio algum. Né? Que tem gente que tem muito acesso a muita coisa e tem gente que não tem acesso a coisa nenhuma, né? E quando a gente viaja Brasil afora, eu tive a oportunidade de viajar bastante pelo interiorzão do Brasil, né? E entender que saúde, né, não é a saúde que tem aqui em São Paulo, né? A saúde é a saúde que tem lá no interior do Brasil. E aí quando você vai lá no interior do Brasil, tem um cachorrinho sentado na sala de espera que você pensa que ele tá esperando a senha dele, né? E na verdade não é.
né? Então, acho que a gente é um país continental e que ainda tem pouco acesso. Tem muita gente com pouco acesso e tem pouca gente com muito acesso a tudo. Então, acho que se a gente tivesse uma lei de igualdade de oportunidade... Na saúde ou no geral? Eu acho que no geral. Que no geral. Não só a saúde é um recorte do continente, né? Mas eu acho que em todos os aspectos, né? Educação, né? Hoje, eu tenho condições de dar uma educação particular para meus filhos, né? Mas aí você vai na casa do lado, tem um pai e uma mãe que não tem condições. Sabe que recentemente, quem foi? Foi o Luan que falou da classe social, o Lucas? A gente recebeu um professor aqui que ele falou exatamente isso, sobre... sem essa parte política de classe social. Não, estamos falando de uma estrutura de sociedade mesmo. É isso. Porque o Brasil, apesar da aplicação ser diferente do que é na teoria, né? Na teoria, era para saúde e educação ser assim. Ser distribuída de forma igual. É que, infelizmente... É que a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? Pois é, bem isso. Caneta, fique à legal. vontade. Então bacana. seria uma lei de igualdade. Mas como Uma que a lei de gente igualdade de oportunidade. E como que a gente aplicaria uma igualdade de oportunidade? Aí eu deixo pro legislador criar. Anularia a meritocracia? Pode ser? Pode ser. Profundo. Aí daqui a gente pode aprofundar numa discussão filosófica. Nossa, aí a gente pausa, começa a gravar de novo. Seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura. Aí a gente coloca o Cláudio Barros Filhos aqui pra discutir com a gente aqui também. Vamos discutir. Nossa, eu adoro. Pra mim, debate é sempre muito construtivo. É sempre muito construtivo. E não é sobre posição, não é sobre política, não é. É sobre estrutura de sociedade. É isso que você falou. Perspectiva. É isso. Né? Bom, vamos lá. Vou deixar aqui uma mensagem Pode aqui deixar pra um você. recado, uma assinatura, desde que tenha seu nome e a data de hoje, que é 28/7, o dia que estamos gravando o nosso papo com o Edu Gonçalves Oliveira. Beleza. Eu esqueci de tirar alguma dúvida dos nossos seguidores? Dos nossos seguidores? Porque vídeo de erro médico, essas coisas, eu acho que eu já perguntei tudo, né? E se eu não perguntei, gente, vai deixando nos Vai comentários. deixando aí que depois a gente responde. A gente acompanha, a gente quer, inclusive, começar no canal a fazer alguns reencontros com os nossos entrevistados para repassar as dúvidas que vocês deixam nos comentários. Então, não esqueça de deixar aqui embaixo. Isso aí. Compartilhar o vídeo. Hoje é 28? 28/7. 28/7. E esse é o artigo que é proibido pendurar a conta, tá, gente? Fiado não rola. É um costume feito pelos portadores de voz da lei que é ilegal. Ó, que legal. Pronto. Nossa, ficou bem... Que é ilegal, né? Olha que legal. Não foi proposital. Artigo 176, gente, ó, lembra aí. Obrigada, viu, Edu? Eu que Foi agradeço, uma honra viu? te receber. Eu que agradeço e fico à disposição aí para próximos bate-papos. E saúde tem muito assunto. Sim. Tem muito assunto. E saúde e direito tem tudo a ver. Com certeza. Tudo Vamos ver lado a lado. É isso aí. Obrigada a você pela audiência e até a próxima.